Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 231. Perdas. Klein encontrou Jürgen Cooper em um escritório na delegacia de polícia Rice. Esse jovem procurador sênior ainda estava vestido formalmente como se estivesse sempre pronto para ir a um jantar elegante. Ele usava um traje preto trespassado, uma camisa branca com gola rígida, uma enorme gravata borboleta e botas de couro brilhante, o que fazia os policiais agirem com muita cortesia. Jürgen segurou sua meia cartola e olhou para Klein com seus olhos azuis enquanto dizia: "As formalidades acabaram. Você pode sair se pagar a fiança de 10 libras. Obrigado." Klein não disse mais nada, e seguiu o bonito, mas aparentemente antiquado Jürgen, até o escritório de assuntos financeiros da delegacia de polícia que ficava próximo, onde ele pegou sua carteira e tirou 2 notas de 5 libras. Ele estava grato por ter todo o seu dinheiro, 95 libras, consigo, ou então teria que pegar emprestado de seu bom vizinho, Jürgen. Obviamente, o pior cenário seria se tivesse deixado o dinheiro em casa. Klein não tinha certeza de quanto restaria depois que a polícia investigasse a cena. No entanto, ele não podia colocar no mundo acima do nevoeiro cinzento, porque era possível que precisasse oferecer subornos para se libertar. Atualmente, muitos jornais e revistas criticavam a polícia por serem sem supervisão, violentos, corruptos, extorsivos e cruéis. Klein não se atrevia a acreditar totalmente, mas também não se atrevia a duvidar. Afinal, o dinheiro de Meursault poderia muito bem acabar nos bolsos de alguém da delegacia. Depois de pagar a fiança, Klein seguiu Jürgen para fora da delegacia e tremeu ao ser atingido pelo vento úmido e frio. Depois que o caso for encerrado, a fiança será devolvida a você. Claro, você não pode esperar que eles o notifiquem voluntariamente. Sim. Em uma semana, se ninguém notificar que sua presença é necessária na delegacia, você pode vir aqui e pedir que sua fiança seja devolvida. Em teoria, você ainda pode obter uma compensação adequada, se houver, dos bens da outra pessoa. Jürgen foi até uma carruagem estacionada nas proximidades. A chuva que caiu durante o dia inteiro finalmente parou, mas a lua carmesim continuava escondida pelas nuvens escuras. A única luz que podia ser vista na rua era a das lâmpadas a gás. Tudo bem. Klein quase acreditou que perderia as 10 libras para sempre. Ele não pôde deixar de calcular quanto o trabalho de Ian lhe custou. Ele recebeu 5 libras, mas muitas peças de móveis e conjuntos de chá foram destruídos em sua casa. Ele tinha que comprar novos ou conseguir alguém para consertá-los. Com os materiais usados, o custo da carruagem e o custo de consertar suas roupas, o total parecia sugerir que ele estaria perdendo dinheiro. Se eu não conseguir recuperar as 10 libras da fiança, seria uma grande perda. Bem, a característica Beyonder deixada para trás por Meursault vale bastante. Klein entrou na carruagem e franziu a testa levemente. Ele sempre pensou que os detetives particulares que usavam suas próprias residências como escritórios seriam, no máximo, não confiados a nada e não sofreriam perdas, mas no final, Klein virou para olhar para Jürgen, que estava sentado ereto, e disse com sinceridade: "Obrigado. Obrigado por vir me ajudar. Quanto devo a você?" Jürgen assentiu formalmente e disse: "Esse é pro bono. Ouvi do sargento Fachini que você estava envolvido em um incidente. Acredito que teremos muitas oportunidades de trabalhar juntos no futuro." "Haverá muitas oportunidades para trabalhar juntos no futuro." Klein não pôde deixar de rir e disse: "Advogado Jürgen, você está me amaldiçoando?" Jürgen balançou a cabeça solenemente e disse: "Não, não é o que você pensa. É muito comum um detetive particular ter um advogado fixo com quem trabalha. Senhor, você certamente não tem senso de humor, mesmo que pareça bastante jovem." Klein riu antes de dizer com um sorriso: "Por coincidência, preciso de um advogado para me ajudar a elaborar um contrato de investimento." "Contrato de investimento?" Jürgen perguntou em um tom levemente surpreso. "Sei que isso não faz parte do trabalho de um detetive particular, mas por acaso encontrei uma boa oportunidade de investimento", explicou Klein. "Advogado Jürgen, quanto custaria um contrato de acordo com as taxas usuais?" "Geralmente, é baseado no valor total do contrato e no nível de dificuldade", respondeu Jürgen seriamente. "O valor total é de 100 libras, os termos necessários são..." Klein descreveu suas necessidades em detalhes, incluindo um direito de preferência, direitos de veto e assim por diante. Jürgen pensou seriamente por alguns minutos antes de dizer: 2 libras.
Vou lhe entregar segunda de manhã. Tudo bem, Klein não falou mais sobre o assunto. Em vez disso, ele começou a pedir informações a Jürgen sobre o caso daquela noite. No caminho de volta à rua Minsk, Klein tomou a iniciativa de pagar a tarifa de 3 soli da carruagem. Depois de se despedir do jovem, mais sério advogado, ele voltou para sua casa. Ele abriu a porta e quando viu a cena bagunçada, seu coração doeu. Ele nunca esperava que iria começar seu negócio de detetive com prejuízo. Assim que Klein tirou o casaco e começou a trabalhar na limpeza da bagunça, a campainha tocou. Ele abriu a porta com perplexidade e viu Juliane, a empregada da casa ao lado, de saia preta e branca. Boa noite, Sr. Moriarty. O senhor e a senhora Samer desejam convidá-lo para discutir algo, disse Juliane com um tom contendo traços de medo. Aí vem, o problema de compensação. Klein revelou um sorriso e disse, tudo bem. Ele vestiu um casaco limpo e seguiu a criada à casa ao lado. Luke Samer e sua esposa, Selin Samer, estavam sentados em um sofá na sala de estar. O robusto Luke, com um bigode fino como um lápis, levantou e estendeu a mão enquanto dizia com uma risada, boa noite, Sr. Moriarty. Acabei de saber que você é um detetive particular. Isso é bastante impróprio de minha parte. Não, a culpa foi minha. Não sabia se era adequado para essa carreira e poderia encontrar outros empregos a qualquer momento, disse Klein, apertando a mão do dono do anfitrião. Sinto muito pelo que aconteceu hoje à noite. Eu o compensarei. Foi apenas um acidente, Luke disse-o tranquilizando. A bonita loira de olhos azuis, Selin, perguntou por curiosidade. Você realmente matou o intruso? E, você deve querer chá preto, certo? Klein assentiu. Talvez ele fosse apenas um ladrão. Ele não mencionou que o problema surgiu devido a um de seus trabalhos, a fim de impedir que o casal Samer tivesse sentimentos desagradáveis. Como a polícia não os informou, não preciso fazer nada desnecessário, Klein acrescentou silenciosamente. Luke Samer riu e disse, você deve possuir excelentes habilidades de combate. Como vizinho, me sinto muito seguro. Talvez tenhamos assuntos para confiar a você no futuro. Klein deu uma risada de desaprovação. Na verdade, eu quase fui morto. De qualquer forma, foi você quem venceu, disse Luke. Depois de conversar sobre esse assunto por um tempo, Selin pegou uma xícara de porcelana e deu um gole. Estou muito curioso sobre quantas comissões um detetive particular recebe por semana e quanto podem lucrar. Klein não tentou esconder nada e riu. Depende. Assim como em plantações, há boas e más colheitas. Eu ganhei 5 libras e 5 soles semana passada. Mas depois do incidente de ontem à noite, eu posso acabar tendo prejuízo. Como se não tivesse ouvido a segunda metade de suas palavras, ela disse, se você conseguir manter essa renda, terá uma vida muito boa no burgo Sherwood, com 5 libras por semana. Não há necessidade de sublocar outros quartos, e você pode contratar uma empregada para fazer os trabalhos domésticos, ouvir um concerto a cada 2 semanas ou ir à ópera uma vez. Uma vez por semana, você pode jogar tênis ou squash, entrar em um salão de leitura e ir a um bom restaurante. Claro, se você já está se preparando para o casamento, precisa economizar um pouco de dinheiro. Um salário semanal de 5 libras ainda está um pouco abaixo de ser realmente decente. Então, qual é o salário semanal necessário para ser realmente decente? Perguntou Klein. Pelo menos 7 libras. Selin levantou um pouco o queixo. Klein virou-se para Luke e disse casualmente, ouvi de sua esposa que você trabalha na Coin, mas não sei ao certo qual é o seu principal negócio. Antracite e carvão, respondeu Luke com um sorriso. Não é à toa que se tornou membro da Associação de Redução de Fuligem. Klein ponderou por um momento e perguntou, em Backlund, qual o salário que um gerente recebe? É raramente mencionado nos jornais e revistas. Haha, depende da indústria, bem como do escopo de trabalho da posição real. O melhor gerente do Backlund Bank ganha 5.000 libras por ano, mas para mim, são cerca de 430 a 440 libras, incluindo bônus, disse Luke casualmente. Isso é cerca de 8 libras por semana. Não é de admirar, antes que Klein pudesse abrir a boca, Selin Samuel resmungou. Na verdade, poderíamos viver nos subúrbios, e eu teria um jardim e gramado. Luke seria capaz de ter um estábulo e comprar uma carruagem nova e os 2 potros que estava desejando o tempo todo, mas ele gastaria muito tempo em sua viagem para o trabalho. Isso seria ainda mais valioso. Uma carruagem nova, incluindo cavalos, custa cerca de 100 libras.
8 libras por semana é realmente impressionante. Infelizmente, não fazia muito tempo que eu tive um aumento salarial quando Klein só pôde sorrir em resposta. Depois de trocar mais algumas gentilezas, ele se despediu e saiu, suspirando para si mesmo em seu coração. O senhor e a senhora Samer ainda são considerados simpáticos. Se eu tivesse um senhorio mesquinho, meu depósito seria deduzido e reembolsado, e seria solicitado que eu procurasse outro lugar depois do que aconteceu esta noite. Depois de voltar para casa, Klein começou a trabalhar. Ele não estava com pressa de ir acima do nevoeiro cinzento para examinar as costas da mão, nem estava com pressa de divinar porque tinha medo de que o departamento especial dos militares ainda o estivesse vigiando. Ele decidiu ir amanhã à noite ao bar que Andy escreveu e comprar uma arma para lidar com pessoas que poderiam assaltá-lo de forma imprudente em desespero. Klein até planejou encontrar os meios para contratar um guarda-costas, um poderoso guarda-costas Beyonder. Isso era para que, primeiro, ele pudesse aproveitar a oportunidade de entrar em contato com os círculos Beyonder sem se expor e, segundo, porque ele também estava com medo de que o próximo agressor do embaixador tivesse a capacidade de se esconder do Departamento Especial das Forças Armadas. Embora fosse uma coisa um pouco cômica para um Beyonder Sequência 8, um espírito maligno vingativo escondido, precisar de um guarda-costas, para Klein sua segurança era de suma importância. Se o preço for alto demais, usarei o apito de cobre do Sr. Azik, que, claro, pode ser ainda mais perigoso. Não sei muito sobre o artefato selado 008. Depois de limpar a casa, Klein murmurou silenciosamente. Depois que a cerimônia de purificação terminou, o homem de máscara branca disse a Shio e Force, não importa que tipo de espírito sinistro seja, já foi exorcizado por mim. E, se tivesse atingido o nível de um espírito maligno que eu sou incapaz de exorcizar, deveria ter dado uma resposta. No entanto, não houve nenhuma. Enquanto falava, ele derramou a água que havia condensado no emblema do sol em uma pequena garrafa de metal e a entregou a Shio. Borrife no seu quarto para afastar quaisquer remanescentes. Obrigada. Shio pagou enquanto sentia o aperto, mas ela se sentia muito mais relaxada. Momentos depois que ela voltou para a sala de estar com Force, a servas entregou uma nota. Senhorita árbitro, que acabou de comprar a fórmula de xerife, você se importaria de ter uma conversa no escritório? Talvez eu tenha o que você precisa. Lord of Mysteries, capítulo 232, o Bar dos Corajosos. Quem? Como essa pessoa sabe que eu comprei a fórmula de xerife? As pupilas verde escuras de Shio se contraíram e ela examinou seus arredores com espanto, mas não viu ninguém suspeito a vigiando. Segundo o Sr. A, as transações aqui são muito seguras e confidenciais. Finalmente, Shio não pôde deixar de olhar para o sofá onde o Sr. A, cujo rosto estava coberto por um capuz, estava sentado. Ele ainda estava avaliando silenciosamente as pessoas, sem revelar nada de estranho. Ela cutucou Force com o cotovelo e sussurrou, devo ir? Force pegou o pedaço de papel, olhou para ele e respondeu sem hesitar, sim, pelo menos você ainda tem o Sr. A vigiando. Ninguém se atreveria a fazer nada com você, então pode aproveitar a oportunidade e descobrir qual é o objetivo da outra pessoa. Quem sabe? Você pode até obter os materiais da poção que deseja como resultado. Faz sentido, Shio, que era uma pessoa muito proativa, imediatamente assentiu com a cabeça para a serva, a seguiu para o escritório e, finalmente, vestiu um manto com capuz. Este capuz pode cobrir todo o meu rosto, tanto que não consigo ver o caminho à minha frente. Depois de colocar o capuz, Shio abriu a porta e viu um homem vestindo um smoking, sentado atrás de uma mesa. O homem usava uma máscara de ouro que revelava seus olhos, narinas, boca e bochechas, mas era impossível identificá-lo. Os olhos castanhos claros atrás da máscara de ouro se moveram e o homem apontou para a cadeira em frente à mesa e disse, sente-se. Sua voz estava rouca de propósito. Fora isso, não havia nada de especial. Shio fechou a porta do escritório, ajeitou a postura, levantou a cabeça e sentou-se no local designado sem se sentir intimidada. Ela então perguntou, você tem os principais ingredientes para a poção xerife? O homem mascarado riu e disse, sim. Tenho os olhos de verme demoníaco do terror e a palma direita do urso prateado de guerra. De fato, a fórmula da poção xerife que você comprou foi vendida em meu nome. Não é de admirar, Shio era frequentemente ridicularizada como uma pessoa sem cérebro por seus bons amigos, mas para sobreviver no círculo Beyonder, nas gangues do Burgo Leste e entre os pobres, ela não era uma pessoa completamente imprudente.
Ela tinha intuição de perigo semelhante a uma fera selvagem. Ela perguntou com uma voz grave: por que você está fazendo isso? Para selecionar ajudantes adequados. O homem mascarado riu. Com sua situação financeira, será difícil reunir em um curto período de tempo o dinheiro necessário para esses 2 ingredientes. Claro, você pode vender a fórmula em outros encontros de Beyonders, mas, por favor, acredite, isso trará a você perigo desnecessário. Nossos círculos podem não se sobrepor, mas eu não sou a única pessoa. Shio franziu a testa e disse: como você tem uma organização tão grande e possui as fórmulas para as poções de xerife e árbitro, por que você precisa da minha ajuda? Há certos assuntos que não queremos tratar nós mesmos. Há muitas razões, mas não preciso contar para você. E todo árbitro que embarca na jornada como um Beyonder por si só tem, mais ou menos, alguma conexão com a aristocracia. Isso é algo que precisamos, o homem mascarado explicou claramente. Parece que ele não conhece minhas origens, nem conhece minha reputação no Burgo Leste. Shio relaxou um pouco. O homem mascarado continuou: apenas o trate como missões adicionais dos encontros Beyonder. Vou lhe dar algumas missões e pagar com as recompensas correspondentes. Se você achar que são perigosas, pode rejeitá-las. Este é um negócio justo e livre. Depois de economizar dinheiro suficiente, você poderá comprar os ingredientes de mim. Shio, que ainda estava em uma má situação financeira, de repente sentiu seu coração se agitar. Ela continuou agindo reservada por 9 segundos antes de dizer: desde que eu tenho o direito de rejeitar as missões, posso considerar, sem problema. O homem mascarado riu. Podemos chegar a um acordo sobre onde e como nos encontraremos no futuro. Para fazer você se sentir à vontade, concederemos o direito de decidir os detalhes a você. Tudo bem. Embora Shio ainda estivesse confusa e não entendesse por que ele estava oferecendo missões para serem cumpridas, ela ainda concordou. No mínimo, ela não conseguia identificar nenhum perigo claro no momento. Klein se ocupou em comprar cadeiras e conjuntos de chá e consertar suas roupas o domingo inteiro. Ele gastou um total de 6 libras e 9 soli para restaurar a sala de estar, a sala de jantar e a si mesmo a seus estados originais. Que prejuízo! Espero que o departamento de polícia me compense pelas perdas com a propriedade de Mersalt. Ai, as chances são pequenas, já que é, na melhor das hipóteses, apenas uma parte. Klein colocou as faturas e recibos em ordem, esperando que fossem usados no futuro. É claro, apenas em termos de renda, ele havia lucrado bastante. A característica Beyonder de Mersalt valia pelo menos 300 libras, se não mais. A premissa de tudo era que Klein conseguisse acesso a um círculo de Beyonders. Depois do jantar, vestindo um suéter de gola alta, um suéter de cor sólida, um casaco azul acinzentado e um boné, Klein saiu mais uma vez e fez 2 transferências antes de chegar à rua Portão de Ferro, na área da Ponte Backlund. Depois de dar alguns passos, ele viu o bar Coração Valente, com um homem musculoso de quase 2 metros de altura com os braços cruzados em frente a uma porta de madeira preta que parecia pesada. O homem musculoso avaliou Klein, mas não o impediu de abrir a porta. Sua garganta se moveu quando ouviu os gritos animados de dentro. Era o momento de pico do bar. Antes de Klein entrar, ele sentiu uma onda de calor o envolver. Ele sentiu o cheiro forte de cerveja de malte e ouviu um barulho alto. Sem surpresa, ele viu 2 palcos no meio do bar. Um estava com competição de cães, e o outro estava com 2 boxeadores esperando pacientemente o início da luta. O aroma de álcool misturado com o cheiro de suor emanava. Klein ergueu os óculos com aro de ouro e tampou o nariz. Enquanto protegia seus pertences, ele se foi até o balcão do bar. Antes que o barman pudesse dizer qualquer coisa, ele disse: um copo de cerveja Soltivile. Esta era a melhor cerveja que o Reino Loen produzia. 5 centavos, respondeu o barman de forma automática. Klein pegou um punhado de moedas e contou 5 centavos antes de entregá-las em troca de uma grande caneca de madeira com cerveja dourada. Seu aroma era bastante atraente. Diante disso, muitas cervejas nem sequer podem ser chamadas de álcool e podem apenas ser consideradas bebidas. O barman riu. Klein levantou a caneca e tomou um gole. Era fresco e refrescante, a princípio amargo e fragrante, mas depois o sabor do malte se espalhou. Tinha um sabor residual ligeiramente doce. Depois de abaixar o copo, ele olhou para as pequenas bolhas brancas e aproveitou a oportunidade para perguntar: onde está Kaspar Skalinin?
O barman parou de limpar o copo na mão, olhou para cima e observou Klein por alguns segundos antes de apontar para o lado. Sala de bilhar número 3. No espírito de não desperdiçar nada, Klein carregou o copo e caminhou até a terceira sala de bilhar. Com apenas um leve toque, ele abriu a porta. Os dois homens de dentro pararam e olharam em direção a Klein. Estou procurando por Kaspar Skalinin. Em meio ao silêncio, Klein acrescentou apressadamente. O velhote me apresentou. Ao ouvir isso, um homem de 50 anos, com nariz grande e camisa de linho, disse em voz grave. Entre. Ele tinha uma enorme cicatriz do canto do olho direito até o lado da boca, e seu nariz era um típico nariz avermelhado de quem bebe, quase completamente vermelho. Klein entrou lentamente com o copo na mão e viu que o adversário de bilhar de Kaspars havia deixado de lado o taco e saiu da sala antes de fechar a porta atrás de si. Kaspar Skalinin se aproximou mancando e perguntou, o que você quer? Um revólver personalizado poderoso de 50 balas. Klein tomou outro gole de sua cerveja Soltivire. 3 libras e 10 soli. Kaspars deu o preço. Isso definitivamente será mais caro do que em uma loja de armas comum. O preço inclui os riscos que tenho que assumir. Fechado. Klein tirou do bolso da calça 5 notas de 1 libra que havia preparado e as contou. Kaspars verificou a autenticidade das notas antes de assentir. Você é mais direto do que parece. Me dê 5 minutos. Ele colocou as notas na mesa de bilhar, se apoiou em uma muleta e mancou até a porta. Depois de assistir Kaspars partir, Klein olhou de volta para a mesa de bilhar atualmente na moda e descobriu que era muito parecida com o Soccer da Terra. Deve ser você, Imperador Roselli. Ele quase perdeu a compostura e riu enquanto balançava a cabeça. Após uma breve espera, Kaspars abriu a porta e entrou, carregando um pacote embrulhado em papel pardo e 2 notas de 5 soli. Klein pegou o dinheiro e o item, e abriu o pacote. Seus olhos viram o cano longo e prateado de um revólver. O cabo parecia ser feito de madeira de nogueira. Além disso, havia 50 balas cintilantes organizadas numa caixa. Klein experimentou a arma vazia, carregou 5 balas e colocou o revólver no coldre de axila que havia comprado há algum tempo. Então, ele pegou as balas restantes e olhou para Kaspars. Depois de pensar, ele perguntou, se eu quiser contratar um bom guarda-costas, quem devo procurar? Um muito bom, do tipo que excede as limitações humanas. Kaspars esfregou o nariz vermelho e seus olhos ficaram frios. Ele examinou cuidadosamente Klein por 2 minutos, usando seu silêncio para criar uma terrível sensação de opressão. Eu posso perguntar para você, mas não há garantia de que alguém aceite esta missão. Ele parece conhecer mais de um bem-ander. Klein sorriu e disse, não importa qual seja o resultado, permita-me expressar minha gratidão com antecedência. Kaspars guardou as notas da mesa de bilhar e saiu novamente. 10 minutos se passaram antes que ele voltasse. E então, por tédio, Klein já havia terminado seu enorme copo de cerveja Soltivire. Ele quer conhecê-lo antes de tomar uma decisão, disse Kaspars em uma voz grave. Sem problema. Eu também determinaria a dificuldade da missão se fosse eu. Klein sorriu e assentiu. Ele seguiu Kaspars, que passou mancando pelo ringue de boxe lotado e entrou na cozinha do bar. Kaspars parou de repente e bateu de leve na porta. Depois de obter permissão, ele abriu e entrou antes de Klein. Era uma sala de jogos onde mais de 10 pessoas jogavam Texas Hold'em. Um jogo de pôquer. Um homem vestindo um colete preto e uma camisa branca se levantou lentamente depois de ver Kaspars e Klein entrar na sala. Os outros que estavam jogando cartas pararam e não fizeram barulho algum. Com um único olhar, Klein franziu a testa indiscernivelmente. Fora o homem que se levantou, ele percebeu que todos os outros jogadores tinham uma indescritível sensação de estranheza. Seus rostos estavam pálidos e seus olhos eram como os de animais selvagens. Batendo seus molares esquerdos 2 vezes, Klein secretamente ativou sua visão espiritual. Seus músculos ficaram tensos de repente, e ele quase não conseguiu controlar sua expressão. As auras desses jogadores eram de um preto escuro. Isso significava que, fora o homem que se levantou, as mais de 10 pessoas jogando cartas estavam todas mortas. Não, eles não estavam apenas mortos, pois os mortos não tinham cores de aura. Estes eram todos zumbis. A sensação de podridão veio sobre ele, e o homem de camisa branca e colete preto andou para a frente de Klein. Seu rosto estava igualmente pálido e parecia haver profunda malícia em seus olhos.
Lord of Mysteries, capítulo 233. Um homem não pode ser julgado por sua aparência. Quanto mais ele pensava em como uma pessoa viva jogava cartas com mais de 10 cadáveres em uma sala mal iluminada durante a noite, mais ele se arrepiava. Klein reprimiu seu medo instintivo e olhou para o homem de cerca de 28 anos, com o rosto pálido e maliciosos olhos castanhos, que emanava loucura. Ele fingiu estar intimidado pelo domínio do homem e deu um passo para trás. Durante esse período, Caspar saiu da sala e fechou a porta atrás de si. O homem perguntou com uma voz séria: "É você quem procura um guarda-costas?" "Sim." Klein engoliu em seco. A estranheza do homem o fez sentir medo, mas também lhe trouxe paz de espírito. Quanto mais forte fosse o guarda-costas, mais seguro ele estaria. O homem de rosto pálido no colete preto levantou o queixo e perguntou: "Por que você está procurando um guarda-costas? Quanto você está disposto a pagar?" Klein não respondeu imediatamente. Ele pensou por quase 20 segundos antes de dizer: "Vou contar primeiro os detalhes da missão. Me dê um preço depois de avaliar. Se eu puder pagar, ou se tiver um item de valor equivalente, teremos um acordo. Caso contrário, só posso desistir e procurar outra pessoa." O homem de aparência feroz não disse uma palavra. Em vez disso, assentiu como um gesto para Klein contar sua história. Klein propositalmente olhou para os zumbis, tratando-os como jogadores de cartas normais. Então, ele deu ao homem um olhar curioso, dizendo: "Antes de responder, você quer expulsar esses caras da sala?" "Não há necessidade", respondeu o homem pálido. Klein hesitou por um momento e disse honestamente: "Eu ofendi um figurão que pode ter um país o apoiando." A sala ficou subitamente imóvel e silenciosa. O homem, que tinha uma pitada de loucura e malícia nos olhos, congelou no local como se tivesse se transformado em uma estátua de gesso. Depois de quase um minuto, ele disse lentamente: "Esta missão não tem preço. Saia daqui, hein?" Klein não conseguiu reagir até o homem se virar e voltar para a mesa de cartas. Só então ele percebeu que não havia acordo. "Você jogou cartas com um monte de cadáveres vivos na sala e se apresentou como uma pessoa de alto nível e força. No entanto, ficou assustado tão simples assim? Você é claramente meio louco." Klein não sabia se ria ou chorava e acrescentou: "O figurão não tem tanta liberdade em Backlund." O homem de colete preto o ignorou e sentou-se novamente. Os zumbis começaram a distribuir cartas, olhar para suas cartas e jogar fichas na mesa. Klein exalou e saiu da sala apenas para ver Caspar Kalinin. Ele estava esperando do lado de fora com seu nariz vermelho e sua ferida hedionda. "Não chegamos a um acordo", disse Klein levantando as mãos. Caspar não mostrou nenhuma expressão de surpresa enquanto pensava por alguns segundos antes de perguntar: "Ele pediu um preço muito alto?" "Não, ele acha a missão muito difícil." Klein não escondeu o motivo. Caspar franziu a testa. "Marik é a pessoa mais assustadora que conheço. Ele não tem medo nem de armas, e se ele acha que a missão é difícil, acho que não posso ajudá-lo a entrar em contato com outras pessoas poderosas." "Que pena." Klein suspirou. Caspar apertou o punho direito e bateu no peito esquerdo. "Que a tempestade esteja com você." "Então eu estou morto." Klein pensou com um sorriso enquanto tirava o melhor proveito disso. "Obrigado. Você pode tentar perguntar por aí por mim, e eu vou te pagar por isso." Eu voltarei amanhã à noite." Depois de receber uma resposta positiva, ele deixou o bar Coração Valente se sentindo um pouco melancólico. Ele nem se interessou em jogar uma partida de bilhar. Eu fui muito honesto? Se eu descrevesse a missão de uma maneira que parecesse mais simples, Marik teria concordado. Só me pergunto quanto ele pediria. Ai, não é meu estilo deixar outra pessoa correr perigo por mim o enganando. Além disso, se eu constantemente for contra os verdadeiros pensamentos do meu coração e meus próprios princípios, provavelmente não estarei longe de perder o controle, sentindo emoções confusas. Klein mudou de carruagem e retornou à rua Minsk. Depois de lavar a louça, Klein não desperdiçou carvão. Ele foi diretamente para o quarto e puxou a cortina para isolar o ambiente do mundo exterior. No caminho de volta, ele cuidadosamente pensou por um tempo e descobriu que o possível perigo não era algo que não pudesse ser resolvido. Para o embaixador desconhecido, seu objetivo principal e fundamental era encontrar Yan Urai. A razão pela qual ele enviou pessoas para lidar comigo foi porque ele queria obter pistas para encontrar Yan a partir de mim. Se o interrogatório direto não funcionasse, ele poderia me matar e canalizar meu espírito.
Se eu dissesse que eu também não consigo encontrar Ian, ele não se arriscaria a lidar com um detetive contratado enquanto o Departamento Especial do Exército estiver monitorando a situação. Mas é claro, minha aparência e força excederam em muito suas expectativas, fazendo com que sua operação fosse exposta, sofrendo contratempos pesados. Se eu fosse o embaixador, definitivamente pensaria em vingança e desabafaria minha raiva, mas definitivamente não seria agora, não quando a situação é tão tensa e turbulenta. Isso se baseia na premissa de que o embaixador tem cérebro, e ele não é um inútil que chegou à sua posição por meio de conexões e só sabe agir de forma imprudente. Para ele estar lidando com um assunto tão importante significa que ele ainda é bastante competente. Em outras palavras, o cerne do problema é o paradeiro de Ian Urai. Ainda há perigo. O embaixador revelaria ao Departamento Especial do Exército que meu salto é um beyonder após seu fracasso? Isso os faria achar minha força questionável e usá-los para se vingar de mim. Isso pode ser feito facilmente com uma simples observação, sem nenhuma dificuldade. Eu preciso ficar em guarda. Clay analisou sua situação e de repente sentiu vontade de matar o embaixador desconhecido. No entanto, só de pensar nos poderosos beyonders ao seu redor o deixou deprimido. Será que o mensageiro pode aceitar meus pedidos sem a permissão do Sr. Azik? Provavelmente não. Devo prestar muita atenção a esse assunto e encontrar uma oportunidade para silenciá-lo? Já que ele enviou alguém para me matar, eu não sentiria nenhum peso na consciência por matá-lo. Sim, posso considerar estabelecer uma missão para o Clube do Tarô. Vamos ver se a senhorita Justiça e o senhor enforcado têm alguma solução. Talvez uma grande quantia de dinheiro possa tentar esse de senhora ou algum outro poderoso beyonder. De repente, Klein teve uma ideia quando pensou no Clube do Tarô. Com essa ideia em mente, ele se acalmou bastante. Ele encontrou um papel e uma caneta e escreveu uma declaração de divinação, o paradeiro de Ian Urai. Depois de confirmar que não havia beyonders ocultos no quarto, Klein olhou para a cortina que o protegia dos olhos curiosos. Ele se lembrou da aparição de Ian e leu silenciosamente a sentença de divinação antes de se recostar na cadeira. Ele rapidamente entrou em um sonho e viu uma sala escura, pequena e degradada no mundo nebuloso dos sonhos. Havia um beliche e um tapete no qual 4 pessoas dormiam. Ian estava encolhido no topo do beliche, dormindo profundamente sob uma mochila velha. Quando o sonho se estilhaçou, Klein abriu os olhos e interpretou a revelação. Alojamentos como esse existem apenas no Burgo Leste na área da Ponte Backlund, mas é um lugar anormalmente imenso. Mesmo se toda a polícia de Backlund estiver posicionada, eles não conseguiriam encontrá-lo. Ian foi bastante cuidadoso, ele não deixou nada comigo. Caso contrário, eu seria capaz de encontrá-lo com a ajuda do bastão radiestésico. Após alguns minutos de consideração, Klein pegou a caneta e adicionou um parágrafo a cada uma das declarações de divinação, formando uma desculpa. Eu não sei o paradeiro de Ian Urai. Não o vejo desde que encontramos o corpo de Israel. Esse pedaço de papel foi deixado em cima da mesa com uma caneta pressionada contra sua borda. Depois de tudo feito, Klein se levantou e voltou para a cama, fazendo um movimento rápido, mas discreto, para jogar uma moeda e garantir que ninguém o estivesse vigiando. Depois de obter uma resposta negativa, ele rapidamente deu 4 passos no sentido anti-horário, recitou o encantamento e entrou no mundo acima do nevoeiro cinzento. Dentro do antigo e imponente palácio, Klein não se incomodou em inspecionar a situação ao seu redor e, em vez disso, repetiu a divinação que havia acabado de fazer. Vendo que a resposta negativa não mudou, ele parou de se sentir tão nervoso. Levantando a cabeça para o lado, ele percebeu que a posição central da recém-adicionada estrela carmesim havia sido tingida de dourado como o sol. Essa é a fonte do calor que eu senti? Klein emanou sua espiritualidade e cuidadosamente a tocou em resposta à oração. Uma cena embaçada apareceu rapidamente diante de seus olhos. A pequena dama que ele havia tentado trazer para o espaço do nevoeiro cinzento estava em pé na frente de um altar junto com uma dama de cabelos castanhos levemente encaracolados. Um homem usando uma máscara branca recitou suavemente o nome honorário do eterno sol ardente, criando uma luz quente e pura. Ela estava tentando convencer alguém a fazer um exorcismo? Klein quase riu. Naquele momento, ele finalmente entendeu o motivo por trás da situação anterior. Não era que alguém tivesse penetrado no nevoeiro cinzento e o descoberto. Era semelhante à Justiça e companhia recitando seu nome honorário antes de fazer uma oração. E depois que o nevoeiro cinzento recebeu a mensagem, ele automaticamente deu um feedback. No entanto,
Como não era uma oração, as vozes ilusórias e sobrepostas acabaram se tornando uma corrente quente. Notificação. Esta é uma notificação, e não algo que pode causar danos ou influenciar. Klein fez um julgamento final. Ao mesmo tempo, ele estava quase certo de uma coisa. A maneira como o espaço misterioso acima do nevoeiro cinzento se conectava com justiça e os outros não era absolutamente normal nem fugia das regras deste mundo. Alguns métodos específicos ainda poderiam causar certas restrições e causar efeitos de graus variados. Klein continuou assistindo a cena diante dele e ouviu a voz que falava. Ele ficou surpreso ao descobrir que durou mais tempo que nunca. Antes disso, ele não seria capaz de tomar a iniciativa de espionar o alvo correspondente da estrela carmesim, a menos que a outra parte tivesse orado para ele, e só então ele seria capaz de receber a cena correspondente. Em outra situação, quando ele dava sua resposta, ele seria capaz de ver a cena e ouvir vozes sincronizadas ao mesmo tempo. No entanto, quando a resposta terminasse, ele não seria mais capaz de obter mais nenhuma informação. Agora, era como assistir a um longo vídeo cujas cenas estavam cheias de filmagens em mosaico de reality shows. Ele viu a pequena senhorita conversando com um homem com uma máscara de ouro no escritório, ouviu seus companheiros se referindo a ela como Shio e percebeu que ela estava procurando a poção Beyonder de xerife. Foi só quando as duas mulheres voltaram para casa que Klein se arrependeu de não ter identificado o endereço. A gravação então chegou ao fim. Observando as cores douradas gradualmente se dissipando, ele acenou com a cabeça, pensativo. Ele entendeu vagamente por que essa anomalia havia aparecido. Em outras palavras, o poder da purificação me ajudou a manter a conexão? As 30 libras de Shio valeram a pena. Gostaria de saber quando vou conseguir fazer isso eu mesmo. Klein balançou a cabeça e sorriu. Ele pegou uma caneta e um papel para continuar a adivinhar o paradeiro de Yan Urai. Lord of Mysteries, capítulo 234. A noite da lua cheia. Era mesmo a divinação dos sonhos, mas desta vez Klein viu mais cenas que o normal. A primeira cena ainda era o quarto pequeno, escuro e esquálido, com Yan Urai dormindo profundamente em um beliche. A segunda cena era o mesmo esgoto para onde ambos haviam ido. Yan se agachou na frente do corpo mutilado de Israel, estendeu a mão para tocar as duas fileiras de dentes brancos e removeu um deles. A terceira cena era uma rua movimentada e barulhenta. Os transeuntes estavam todos vestidos com roupas simples, algumas das quais poderiam ser descritas como velhas e esfarrapadas. No meio da rua, havia jardins e gramados, cercados por chaminés baixas que soltavam fumaça. Yan, com seu sobretudo velho e chapéu redondo, observava cautelosamente enquanto entrava numa agência de telégrafo, não muito longe do centro da rua. Na diagonal havia entrada para o metrô a vapor. A imagem rapidamente ficou transparente. Klein abriu os olhos, bateu o dedo indicador na borda da longa mesa de bronze e fez um julgamento inicial. A partir desse dente do telegrama, parece que Israel e Yan não são apenas uma dupla de detetives que se viram envolvidos em uma situação perigosa. Há uma organização por trás deles. Eu devo ser capaz de determinar onde se passa a terceira cena. Klein não tinha pressa de analisar profundamente, pois não queria ficar muito tempo acima do nevoeiro cinzento. Deixando o assento do louco, ele foi para um canto, vasculhou o saco de papel que havia sido colocado lá anteriormente e encontrou a característica Beyonder de Meursault. Segurando o objeto vermelho que se parecia com geleia, Klein sentou-se novamente e escreveu uma nova declaração de divinação, o nome da poção correspondente. Enquanto silenciosamente recitava a declaração, ele segurou a característica Beyonder com uma mão e o pedaço de papel com a declaração de divinação na outra. Com a ajuda de cogitação, ele caiu em um sono profundo. No sonho cinzento e nebuloso, o embaixador, que estava vestido pomposamente, apareceu novamente diante de Klein com seu rosto magro e pontudo com barba rala. Segurando uma garrafa de líquido carmesim, ele disse a Meursault: beba esta poção de caçador, e você governará a gangue Zangir. É claro, dinheiro também é indispensável. Como o imperador Roselle disse certa vez, um chicote em uma mão e uma cenoura na outra. Caçador? Baklund é uma enorme cidade metropolitana. Meursault franziu a testa e perguntou, curioso. Para alguém analfabeto como ele, os caçadores estavam associados à selva e aos animais. O embaixador de meia-idade riu e disse, a maior cidade é a maior e mais escura floresta. Aqui, todo mundo tem duas identidades. Uma, a presa, e a outra, o caçador. Até o caçador mais fraco é um caçador.
É possível que eles prejudiquem presas mais fortes. Vá, junte-se a esta caçada magnífica. A cena se despedaçou e se transformou em incontáveis manchas de luz. Klein olhou para a característica Beyonder carmesim em sua mão e pensou em silêncio. Então é a poção caçador. Não é à toa que Meursault era tão bom em combate. Não é de admirar que ele foi capaz de me rastrear aqui. No entanto, ele não parece entender completamente a essência de um caçador. Ele não criou nenhuma armadilha antes do tempo nem usou nenhuma arma. Ele não colocou suas vantagens em uso. Isso ocorre em parte porque ele não sabia que eu também sou um Beyonder, e de sequência 8. Ele me subestimou. Também é evidente que ele só consumiu a poção recentemente. O caminho caçador é protegido pela antiga família real em Tis, a família Sauron e os governantes do Império Faceak, a família Inhorn, bem como a organização secreta, a Ordem Cruz de Ferro e Sangue, que apareceu nos últimos 2 ou 3 séculos. Tendo em conta o seu traje, a identidade do embaixador pode ser essencialmente confirmada, um diplomata de alto escalão da República em Tis, um embaixador do Reino Lúen. O que será o item importante que ele está tentando encontrar? Enquanto sua mente vagava, Klein se envolveu em sua espiritualidade e começou a simular uma rápida queda. Assim que retornou ao seu quarto, ele imediatamente verificou o ambiente com atenção, mas não notou nenhuma alteração incomum. Ufa! Klein soltou um suspiro silencioso. Ele se sentiu um pouco mais confiante de que seria capaz de reunir os membros do clube do tarô a tempo amanhã à tarde. Ele vasculhou o mapa de Baclund que havia comprado na locomotiva a vapor, procurando uma agência de telégrafo que ficava ao longo da linha do metrô, e que não ficava muito longe. Como havia apenas algumas linhas de metrô em Baclund, Klein identificou rapidamente 3 lugares, um no Burgo Oeste, um no Burgo São George e um no cruzamento do Burgo Leste com a Ponte Baclund. Ele recordou como a maioria dos pedestres em seu sonho estava vestida para determinar seu status socioeconômico e chegou à resposta final. A terceira opção. O lugar onde o Burgo Leste cruzava com a Ponte Baclund. Às vezes, interpretar uma revelação requer uma infinidade de conhecimentos práticos e a capacidade de inferir. Klein zombou de si mesmo, caminhou até a escrivaninha e acrescentou outra frase após a declaração anterior, acrescentando mais ao conteúdo já escrito no pedaço de papel. Não sei onde Ian está. Não o vejo desde que descobrimos o cadáver de Israel. No entanto, soube através de meus próprios canais que Ian Urai havia aparecido na agência de telégrafo da Rua Bacardi. Depois que terminou de escrever, Klein não dobrou o pedaço de papel e o guardou, nem o queimou com sua espiritualidade. Em vez disso, ele permitiu que o papel permanecesse aberto sobre a escrivaninha, revelando livremente seu conteúdo. Depois de olhar atentamente, Klein voltou para a cama e se preparou para dormir. Do lado de fora das cortinas bem fechadas, a lua carmim espreitava das camadas de nuvens, brilhando forte e perfeitamente. Em uma casa no Burgo Euston, Force, que não dormiu com Shio, sentou-se de repente e colocou as mãos na cabeça. Seu rosto relativamente bonito estava extremamente retorcido como se ela fosse um demônio. Force pressionou contra seus ouvidos, constantemente se virando na cama, como se estivesse resistindo ao murmúrio ilusório. Suor escorria pela sua testa e as veias inchavam nas costas das mãos. Seu corpo ora ficava tenso, ora se mexendo. Seus olhos azuis pálidos, originalmente provocadores e lânguidos, estavam cheios de dor. Nas profundezas dessas pupilas, inúmeras camadas de luz e sombras pareciam aparecer. Não! Force finalmente não conseguiu mais se segurar e soltou um grito trágico. Suas mãos pararam de cobrir os ouvidos e começaram a puxar os cabelos, como se ela fosse combater a dor com dor. Depois de alguns minutos se contorcendo, ela finalmente parou. Ela soltou as mãos, olhou para o punhado de cabelos castanhos levemente encaracolados e riu fracamente de si mesma. Eu menti para Shio, dizendo a ela que os murmúrios a cada lua cheia não têm muito efeito negativo em mim. Pelo menos perder cabelo é uma preocupação séria. Com dificuldade, Force sentou-se e olhou para a cortina que cobria a janela. Através dela, ela podia ver a bela lua carmesim. Está ficando cada vez pior. Perderei o controle na próxima vez por causa disso. Force não conseguia mais suprimir a fraqueza que havia enterrado profundamente em seu coração. Ela tentou se separar da pulseira que permitia que as pessoas se teletransportassem pelo mundo espiritual, mas isso não resultou no desaparecimento dos murmúrios durante a lua cheia, como antes. Ela tentou tomar sedativos, tentou recitar o nome do deus do vapor e maquinaria, tentou algumas magias ritualísticas,
mas isso não mudou o fato de que ela estava gradualmente deslizando para um abismo. Se eu pudesse entender o que os murmúrios estão dizendo. Desejo morrer sabendo, e não ser enterrada sem saber nada. Talvez eu consiga ouvir mais claramente depois de avançar para a sequência 8, mas nunca encontrei ninguém vendendo a fórmula da poção de mestre de artifícios. Foz olhou pela janela, atordoada, enquanto seus olhos estavam tingidos de vermelho pela luz da lua. Na segunda-feira de manhã, Klein acordou cedo de seu sono inquieto e levantou da cama. Ele foi até sua escrivaninha e começou a abrir as cortinas e a janela para deixar a luz e o vento entrarem no quarto. Naquele momento, ele avistou o papel sobre a mesa pelo canto dos olhos. Estava de frente para a janela, em seu local original. No entanto, Klein lembrava claramente que, antes de dormir, esse pedaço de papel estava de frente para a cadeira e a cama. Virada a noite, ele havia mudado de direção. As pupilas de Klein se contraíram e ele repentinamente estendeu a mão e abriu as cortinas. Ele viu que as janelas ainda estavam fechadas, não deixando entrar nenhuma rajada de vento. Mesmo sem vento algum, o pedaço de papel havia mudado de direção 180 graus por si só. Não, alguém entrou sem eu perceber. Klein sentiu um calafrio percorrer sua espinha até a cabeça. Ele ficou chocado por não ter percebido enquanto dormia. Isso significava que ele estava quase à mercê dos outros, e sua vida e morte dependiam apenas do humor e dos pensamentos da outra pessoa. Era um membro do Departamento Especial do Exército ou um Beyonder poderoso enviado pelo embaixador. Pelo fato do papel não ter retornado à sua posição original, é mais provável que seja o último, indicando um certo nível de aviso. Ser capaz de se infiltrar assim sem deixar rastros, que incrível! Devo agradecer a ele por sua gentileza? Não, deve haver uma razão pela qual ele não fez algo que poderia ter sido tão facilmente realizado. Eles não querem alarmar os membros do Departamento Especial do Exército que estão monitorando a área? Klein não pôde deixar de pensar em inúmeras razões. A razão pela qual ele escreveu essas palavras na noite passada e deixou o papel sobre a mesa foi para permitir que outros o vissem. Ele queria que o embaixador soubesse o que ele queria saber e adiar qualquer possível ato de vingança até que o assunto terminasse, para que ele pudesse ter mais tempo para se preparar. No entanto, Klein esperava que a outra parte entrasse no quarto enquanto ele estivesse fora e quando a vigilância de sua casa pelo Departamento Especial do Exército seria reduzida. Quem saberia que a pessoa em questão era capaz de contornar os Beyonders ao seu redor e entrar silenciosamente no quarto enquanto ele ainda estava dormindo? A sensação de ter seu destino controlado por outra pessoa era extremamente desconfortável. Um Beyonder que é muito poderoso ou com habilidades extremamente estranhas. Klein se virou, de costas para a janela e pegou um centavo de cobre. Alguém entrou escondido neste quarto ontem à noite. Ele silenciosamente recitou a declaração e, usando seu corpo como barreira, ele jogou a moeda para o alto. A moeda girou no ar, sem exceder a altura dos ombros de Klein, e caiu na palma de sua mão. Desta vez, o número estava virado para cima. Era um resultado negativo. Ninguém havia entrado no quarto de Klein na noite passada. O papel não teria mudado de direção sem motivo. Poderia ser sonambulismo? Não. Eu consigo ficar acordado mesmo depois do capitão invadir meu sonho. De repente, Klein franziu a testa e pensou em duas possibilidades. Primeira, a divinação foi interferida e resultou em um falso negativo. Segunda, quem entrou escondido não era humano. Lord of Mysteries, capítulo 235. A movimentada segunda-feira. Klein não estava com pressa de confirmar suas suposições. Ele fingiu que nada havia acontecido e virou o pedaço de papel, de modo que ficasse de frente para ele. As informações que ele escreveu sobre Yan-Urai eram completamente verdadeiras. Mesmo se usasse técnicas de divinação, ele receberia uma resposta positiva. Portanto, ele acreditava que as pessoas sob o comando do embaixador seguiriam essas pistas para investigar e conseguiriam algo. Era improvável que tivessem a motivação de se vingar dele por enquanto. Da mesma forma, ele continuaria a deixar o papel à mostra em sua mesa para o Departamento Especial das Forças Armadas que o monitorava. Isso desviaria a atenção dele mudando o foco para Yan-Urai. Seria então uma corrida contra o tempo para encontrá-lo antes do embaixador. Dessa forma, Klein estaria ainda mais seguro. Parece que estou andando numa corda bamba. É algum truque especial de palhaço? Ele balançou a cabeça, achando graça, e abriu a janela na esperança de respirar o ar fresco da manhã, mas havia uma fumaça espessa e sufocante do lado de fora que o fez silenciosamente fechar as janelas.
Após colocar um frasco de tinta em cima do papel com as informações de Ian, Klein foi ao banheiro mais próximo e se arrumou rapidamente. Ele então pegou o terno preto e a meia cartola pendurada na estante e caminhou até o térreo. Ele tinha uma consulta com o advogado Jürgen marcada para o café da manhã hoje. Pegando sua bengala preta com prata embutida do porta-guarda-chuvas no foyer, Klein caminhou ao longo da beira da rua em meio a uma névoa espessa que proporcionava visibilidade de não mais de 10 metros até chegar ao número 58 da rua Minsk. Ele então tocou a campainha da casa escura. Quando o som ressoou, um gato preto de olhos verdes com uma cauda levantada apareceu de repente em sua mente. Brody, o gato preto, foi direto para a porta, e depois de se preparar por 2 segundos, ele saltou e agarrou a maçaneta. Então, inevitavelmente, caiu e girou a maçaneta com seu peso, abrindo a porta. Com um rangido, o vento da manhã soprou e a porta se abriu lentamente. Brody, o gato preto, olhou para Klein arrogantemente enquanto caminhava para o lado. Que gato inteligente, elogiou Klein ao encarar a velha senhora Doris, de avental branco. Doris riu, suas rugas diminuindo. Depende do seu humor. Na maioria das vezes, é estúpido, como se não soubesse do que você está falando. Ah, eu preparei minha melhor sopa de feijão com nabo para você. Coma com pão. Sopa de feijão com nabo. Parece algo misturado aleatoriamente, Klein sorriu. Mal posso esperar. O advogado saiu do banheiro. Mesmo em casa, independentemente de ter acabado de acordar, ele estava muito bem vestido. Ele usava uma camisa branca passada a ferro, seu colete amarelo acastanhado era bem ajustado, e as linhas de sua calça pareciam recém-passadas. O contrato que você queria está pronto. Verifique se há alguma omissão. Os olhos azuis de Jürgen passaram pelo documento. Ele não fez conversa fiada, indo direto ao ponto. Seu cabelo castanho estava bem penteado para trás e o brilho da pomada era inconfundível. Tudo bem. Klein inclinou sua bengala na parede, tirou o chapéu e o casaco e acompanhou Jürgen até o escritório no térreo, onde recebeu um contrato espesso. Ele ficou lá, casualmente folheando. Quanto mais ele lia, mais sua cabeça doía. No final, ele apenas examinou as cláusulas principais. Espero que tudo o que é necessário esteja aqui, bem como as cláusulas omitidas anteriormente, como o estabelecimento das 3 instâncias que determinarão quanto dinheiro deve ser fornecido a Lepard com base em seu progresso, em vez de um pagamento fixo de 100 libras. A primeira instância envolve 50 libras. Sim, dessa forma não precisarei ir ao banco de Backlund por enquanto para retirar as 100 libras restantes da minha conta anônima. O que tenho comigo é suficiente. Klein fechou o documento, sorriu para Jürgen e disse, estou satisfeito. Suas habilidades profissionais são melhores do que eu imaginava. Ao dizer isso, ele pegou 2 notas de 1 libra que havia preparado. Jürgen pegou o dinheiro, deu a Klein os contratos restantes e disse em tom sério, se um erro for cometido durante a assinatura, há 2 cópias extras. Lembre-se de destruir os contratos restantes quando tudo terminar. O modelo atual das máquinas de trituração era uma trituradora mecânica à manivela. Klein estava prestes a acenar com a cabeça, quando a senhora Doris de repente gritou da sala de jantar. Bons rapazes, hora do café da manhã. A audição da minha voz se deteriorou, explicou Jürgen ao convidar Klein com um gesto com a mão. Klein o seguiu até a sala de jantar e viu que a senhora Doris havia pego uma colherada de líquido amarelo e verde de uma panela preta e a derramado em um prato. Aqui, experimente a sopa de feijão com nabo. Aqui está seu pão. A senhora Doris sorriu e apontou para a suspeita pilha de comida. Klein olhou para Jürgen, que parecia ainda mais sério do que antes. Seu coração palpitou. Forçando-se a sentar, Klein partiu um pedaço de pão branco, mergulhou na sopa verde-amarela e enfiou-o na boca com o espírito de um aventureiro. Ele ficou surpreso ao descobrir que o sabor era realmente muito bom. O leve gosto salgado tinha um sabor doce que estimulava seu apetite. Também trouxe à tona o sabor suave e perfumado do pão. Minha avó já foi uma excelente cozinheira, disse Jürgen casualmente, enquanto saboreava lentamente seu café da manhã. Então por que você precisou ficar sério? Eu realmente não tenho apetite vendo você comer. Klein zombou em silêncio antes de mergulhar nos sentimentos relaxados e felizes trazidos pela iguaria. Depois de deixar a casa dos Jürgens, ele fez 3 transferências até a rua Sid, no Burgo São George, onde fez um acordo formal e pagou a Lepard as primeiras 50 libras. A segunda quantia de 30 libras seria paga em 2 semanas, dependendo do progresso de Lepard.
Neste ponto, Klein ficou com apenas 21 libras 8 soli. Então, ele retornou ao burgo Sherwood e foi à biblioteca pública para ler o Notícias de Tussock do ano passado em busca de notícias sobre o embaixador de Intis no Reino Loen. Quando era quase meio-dia, ele finalmente viu a foto em preto e branco e confirmou que era a mesma pessoa que tinha visto em sua divinação dos sonhos. Bakirlan Jean Madame, recitou Klein o nome do embaixador da República em Tis em silêncio. Ele saiu da biblioteca e encontrou um pequeno restaurante para almoçar. Às 2:50, Klein fingiu tirar um cochilo. Fechando as cortinas, ele deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima do nevoeiro cinzento. Ele divinou primeiro se o Departamento Especial das Forças Armadas havia diminuído sua vigilância sobre ele, recebendo um resultado positivo. Ele então escreveu uma declaração de divinação em que havia pensado pela manhã, o infiltrador da noite passada. Recostando-se na cadeira, ele murmurou a frase. As pálpebras de Klein se fecharam e ele adormeceu. Seu quarto apareceu em um mundo de ilusão, isolamento e obscuridade. Nesse momento, Klein viu uma sombra negra se contorcendo na fenda da parte inferior da porta. Um fino e minúsculo verme preto escuro entrou no quarto, se arqueando e depois se achatando, repetindo esse ciclo constantemente à medida que avançava em direção à escrivaninha. Seus movimentos eram extremamente rígidos, como se estivesse fazendo uma série de movimentos lentos, parecendo bastante estranho. O verme preto rastejou para a frente da escrivaninha e depois para o topo, deixando para trás um rastro de muco que rapidamente evaporava. Ele parou em cima do papel, na parte do texto sobre Yan Urai. Sua cabeça ergueu-se quando o meio do seu corpo se levantou, deixando apenas a cauda sustentando o corpo. Nesse momento, era como se fosse humano. Depois de examiná-lo por um momento, o verme preto escuro virou o papel e desapareceu de volta por onde veio. Então esse foi assim. Ou seja, não foi que o infiltrador não quis se vingar de mim ontem à noite. Ele simplesmente não tinha capacidade de fazê-lo. A menos que este verme preto seja altamente venenoso, Klein assentiu em compreensão. Depois usou divinação e obteve a confirmação de que o Beyonder que manipulava o verme preto o havia feito sob as ordens do embaixador Bakirlan. Depois de fazer tudo isso, ele cobriu completamente o saco de papel no canto com neblina cinza e enviou uma mensagem para o sol. Derek. Quando os ponteiros do relógio de bolso estavam no lugar, Klein puxou Justiça, o enforcado e o sol ao mesmo tempo. O clube do tarô desta semana aconteceu como o programado. A névoa cinzenta familiar e as silhuetas humanas embaçadas apareceram. Audrey, que havia conseguido avançar para a sequência 8, levantou-se, ergueu sua saia e os cumprimentou alegremente. Boa tarde, senhor louco, boa tarde, senhor enforcado. Boa tarde, senhor Sol. Klein, que havia ativado sua visão espiritual anteriormente, notou a mudança na camada superficial da projeção astral nas profundezas do corpo éter da Sorta. Justiça com a ajuda das características especiais do nevoeiro cinzento. Com uma risada, ele disse, bem-vinda, Nossa Senhorita Telepata. Audrey sorriu reservadamente e disse algumas palavras humildes antes de se virar para encarar a pessoa do lado oposto de seu assento. Senhor enforcado, se não me engano você deve entregar as 6 páginas nesta semana. Talvez, quando o senhor louco as ler, ele pense em algo e compartilhe conosco um pouco mais de seu conhecimento geral. Os cantos de sua boca se curvaram em antecipação. Alger assentiu e começou a produzir as 6 páginas do diário de Roselle com a ajuda de Klein. Antes, ele pensou em consultar o louco sobre se deveria enviar diretamente o restante do diário por meio de um sacrifício. No entanto, vendo que o louco não parecia muito interessado nem tomou a iniciativa de mencioná-lo, ele desistiu da ideia. E isso estava de acordo com sua compreensão do louco. O diário de Roselle tinha um certo efeito no homem divino, o senhor louco, mas não era tão grande assim. Ele receberia o pagamento, mas definitivamente não estava com pressa. As 6 páginas do diário foram concluídas muito rapidamente. Quando Alger estava prestes a oferecê-las ao louco, que estava sentado no final da longa mesa de bronze, de repente ele se lembrou de algo e apressadamente disse, com respeito, senhor louco, eu obtive uma informação relacionada à ordem secreta. Os piratas também valorizavam inteligência e frequentemente enviavam pessoas para a ilha colonial para trocar informações que haviam coletado. Foi através desses canais que Alger aprendeu algo sobre a ordem secreta. Muito bom. Klein acenou com a cabeça levemente, dando permissão ao enforcado para contar o que sabia. Ele não impediu que a presença da senhorita Justiça e do Sol o impedissem de falar.
Isso a ajudaria a obter mais informações sobre a ordem secreta, enquanto Sol não entenderia nada. Ao mesmo tempo, ele permitiu que o diário de 6 páginas aparecesse em suas mãos. O enforcado disse sem pressa: a ordem secreta tem alguma conexão com a República Intis. República Intis. O imperador Roseli era de Intis, e Zeratu o procurou em Trier, capital de Intis. A ordem secreta também esteve envolvida no famoso incidente em Intis. Bem, não é de surpreender que a ordem secreta ainda tenha alguma conexão com a República Intis de hoje, depois de comparar essa nova informação com o que ele sabia. Klein confirmou que as informações fornecidas pelo enforcado eram verdadeiras. E, bem a tempo, eu vou lidar com o embaixador da República Intis. Klein não tinha pressa de ler o diário de Roseli. Ele olhou para os 3 membros. Lord of Mysteries, capítulo 236. Comissão interna. À medida que o conhecimento sobre misticismo e Beyonder de Klein se aprofundava, bem como suas experiências com alguns dos poderes do espaço acima do nevoeiro cinzento, ele não se sentia mais ansioso diante de Justiça, Enforcado e Sol. Ele ficou menos preocupado em manter uma imagem enigmática e insondável com o propósito de impedir que os membros do Clube do Tarô percebessem sua fachada. Ele agora sabia que, embora as divindades deste mundo fossem poderosas e bizarras, não eram de modo algum oniscientes e onipotentes. Essa descrição era algo que somente o lendário Criador de tudo poderia ter, algo que apenas a Cidade de Prata ainda estava adorando. As divindades tinham suas limitações, e divindades também podiam ser postas em situações difíceis. Isso era algo que Klein agora podia confirmar. Seja o livro das tempestades ou a revelação da noite eterna, eles mais ou menos tocavam nisso. Portanto, no recente encontro, Klein estava conscientemente construindo suas características de personagem, lentamente se transformando em uma potência restrita que, por algum motivo, não podia se mover livremente, mas era quase uma divindade. Dessa forma, mesmo que ele ocasionalmente mostrasse que não entendia certas coisas e ocasionalmente pedisse ajuda, não levantaria a suspeita dos membros do Clube do Tarô. Claro, a premissa de tudo isso era que, através de suas tentativas anteriores e através do poder demonstrado por seu adorador, Azik, ele sem dúvida obteve a imagem de uma existência divina nas mentes de Justiça, Enforcado e Sol. Ufa, espero que essa construção de traços de características tenha sucesso. Dessa forma, não precisarei me preocupar em não poder responder suas perguntas no futuro. É claro, coisas que fazem parte do conhecimento geral ainda precisam ser conhecidas. E eu não devo demonstrar medo. Klein tocou na borda da antiga mesa e disse com uma risada: quero lhes dar uma missão. Missão? As orelhas de Audrey se moveram levemente e seus olhos se arregalaram. Ela ficou ao mesmo tempo surpresa, animada e perturbada. Ela se lembrava claramente de que era a primeira vez que o Sr. Louco emitia uma missão oficialmente. Embora ele tenha anteriormente feito alguns pedidos, todos envolviam recompensas pré-pagas. Parecia que ele selecionava missões aleatoriamente para conformar ao princípio da troca equivalente. Desta vez, ele usou a palavra emitir como telepata. Audrey já era muito boa em ler os significados ocultos por trás das palavras. Ao mesmo tempo, ela percebeu que, embora o enforcado parecesse permanecer imperturbável, ele estava na verdade anormalmente tenso. Quanto ao Sol, ele parecia estar confuso, tratando isso como uma coisa bem normal. Vocês podem optar por aceitar ou não. Com a ajuda dos poderes de palhaço, o tom de Klein soou muito mais relaxado. Outro adorador meu chegou em Backlund. Ele quer terminar um assunto, mas não é conveniente para ele se mostrar. Outro adorador, enforcado, assentiu, parecendo pensativo. Ele não ficou nem um pouco surpreso. Para ele, para uma existência divina e poderosa como o Sr. Louco, possuir muitos adoradores era normal. Qual será o número de sequência do adorador do Sr. Louco? Bem, eu ainda devo uma recompensa ao seu adorador anterior. Embora a recompensa do Sr. Louco tenha sido paga pelo Sr. Enforcado e ele não se importe com dinheiro, eu orei por ajuda naquele momento. Além disso, o contra-almirante Furacão foi morto por aquele adorador, seu adorador ainda precisaria de alguns fundos para suas atividades, Audrey pensou, sentindo um pouco de culpa. Francamente falando, 30.000 libras de ouro e uma grande plantação era, para ela, uma enorme quantidade de riqueza, mas isso por si só não tinha nenhum efeito significativo em sua vida. É bom ter, mas não importaria se eu não tivesse. Bem, eu posso sentir um pouco o aperto, Audrey assentiu seriamente.
Como uma adolescente que ainda não era considerada adulta, ignorando a grande plantação, na verdade ela não tinha controle absoluto sobre as 30.000 libras restantes. Ela só podia seguir os arranjos de seu pai, comprando algumas ações da corporação de munições de Backlund e investir em uma empresa que tentava desmembrar parte da tecnologia em navios de guerra revestidos de ferro para navios comerciais. A quantia que ela recebeu e pôde ser usado como mesada foi de apenas 5.000 libras. No entanto, sua anuidade fixa aumentou em pelo menos 2.000 libras, de sua faixa original de 15.000 a 25.000 libras. Vendo que Justiça e os outros não haviam dito nada, Klein emitiu a missão. A tarefa que ele deseja concluir é o assassinato do embaixador da República em Tis no Reino Loen, Bakir Langean Madam. Assassinar o embaixador da República em Tis. Audrey perdeu a compostura e perguntou, surpresa. Isso causaria conflito entre os dois países e poderia até ser um ato de guerra. Como uma dama da aristocracia qualificada, seu primeiro pensamento foi sobre assuntos internacionais. Quanto ao motivo pelo qual o Sr. Louco não fez ele mesmo, ela achou a resposta óbvia. Que figura poderosa estaria sempre ajudando seus subordinados? Depois que o reino sofreu a derrota na costa leste de Balon, o rei não foi pessoalmente. No máximo, o general seria substituído e novas tropas seriam enviadas. Dizem os boatos que Sua Majestade queria partir para a linha de frente, mas foi impedido pelos nobres e oficiais. Alger ficou levemente surpreso com a tarefa, seu foco estava em outro assunto. Sr. Louco é realmente incapaz de interferir fortemente com o mundo real. Meu palpite está certo. Até que ponto ele pode nos influenciar depois de estabelecer nossa conexão? Poderia facilmente tirar a vida de alguém? Alger, um pouco satisfeito consigo mesmo, começou a deixar seus pensamentos vagarem. Derek ficou atordoado ao ouvir a conversa. O que é a República em Tis? O que é um embaixador? Essas palavras soam tão estranhas em Jotun. Klein olhou em volta e manteve sua atitude casual. Qual de vocês está disposto a aceitar esta missão? Que tipo de recompensa quer? Não consigo me convencer a matar um homem inocente sem motivo. E poderia muito bem levar a um desastre causado por guerra. Audrey, que queria levantar a mão, hesitou. Nesse momento, o enforcado riu e disse, ouvi dizer que este embaixador Bakirlan também é o chefe de inteligência da República em Tis no reino. Ele secretamente apoia assassinatos, planejou uma série de incidentes que destruíram a relação entre a nobreza e os ricos, e espalhou boatos para incitar o público a se posicionar contra o governo. Ele pareceu notar a hesitação e injustiça, então descreveu o lado sombrio de Bakirlan em detalhes. Então, ele acrescentou, não tenho certeza se o embaixador é um Beyonder, mas há muitas indicações que sugerem que ele pode muito bem ser um. Ele tem um grande número de Beyonders ao seu redor, Beyonders que estão sob a rede de inteligência em Tis. E este departamento é influenciado pela original família real de Intis, a família Sauron. Eles possuem as primeiras sequências do Caminho Caçador. Além disso, a possibilidade de uma guerra entre os dois países depende apenas se os escalões superiores de ambos os lados querem ou não lutar. Não tem nada a ver com a vida ou a morte de um diplomata. Após o assassinato do imperador Roselle, Intis sofreu vários grandes choques, mas no fim conseguiu manter um sistema de república estável. Como a família Sauron sofreu um golpe brutal durante o reinado de Roselle, sua força sofreu tremendamente em todos os aspectos. Tudo o que podiam fazer era aceitar a realidade e mudar seu objetivo para lutar por um assento no parlamento e influenciar secretamente o departamento de inteligência do país e partes do exército. Depois de ouvir as informações fornecidas por Enforcado, a hesitação no coração de Audrey desapareceu. Ela sentiu com graciosidade e disse, nos últimos anos, o Império Facer expandiu rapidamente, derrotando o reino e a República em Tis na costa leste de Balon e nas Terras Altas. Se colocarmos a culpa neles, nos superiores e nos cidadãos da República em Tis, será algo aceitável e crível. Audrey não sabia muito sobre política, mas como seu pai era membro do parlamento na Câmara dos Lordes, ela ainda sabia de certas coisas. Seja por fugir da responsabilidade ou mudar o foco para os problemas internos do reino, os odiosos bárbaros do norte eram os alvos populares e mais fáceis dos nobres e ministros. Se foram eles ou não, não importava. Claro, há mais de 100 anos atrás, esse papel era desempenhado por Intis e Roselle. Depois de refletir por alguns segundos, Audrey olhou para o assento da honra, sentindo um pouco de perturbação e culpa.
Senhor louco, eu posso tentar completar esta missão, mas não posso garantir sucesso. Por um lado, ela encontraria seu pai e confirmaria que o embaixador Bakirlan era realmente o chefe do serviço de inteligência em Tis. Por outro lado, ela não faria isso por si mesma. Como espectador ou telepata, nenhum era bom em combate, e tudo o que ela podia fazer era reunir o máximo de informações possíveis sobre o embaixador Bakirlan da alta sociedade e delegar a missão. Bem, eu poderia pedir a Shio e Force para pedir ao Sr. A para fazer isso. Ou encontrar os anfitriões dos outros círculos Beyonder. Eu não posso ser exposta. Essas coisas precisam ser mantidas em segredo, e pode haver agentes da inteligência em Tis à espreita nesses círculos. Não sei quanto dinheiro terei que pagar, mas 5.000 libras podem não ser suficientes. Audrey já estava começando a pensar em seus próximos planos. Klein não colocou suas esperanças de sucesso da missão na Senhorita Justiça, de sequência 8. Ele assentiu e disse, que compensação você gostaria? A fórmula da poção psiquiatra, disse Audrey antes de acrescentar hesitantemente, bem como os ingredientes Beyonder correspondentes. Ah, podemos esperar até que a missão seja concluída antes de discutirmos mais. Se não der certo, eu cuidarei das despesas. Ainda devo de dinheiro da recompensa ao seu adorador. Dinheiro da recompensa? Então foi entregue à Senhorita Justiça. 10.000 libras. São 5.000 se dividirmos igualmente, envolto no nevoeiro cinzento. Klein ponderou por alguns segundos quanto o embaixador Bakirlan valia e finalmente decidiu que ele era definitivamente mais valioso do que o contra-almirante Furacão Quilangos. Certo. Respondeu Klein em tom normal. Neste momento, o enforcado acrescentou, eu também aceito esta missão. A compensação pode ser determinada após a missão ser concluída. Você não voltou ao mar? Perguntou Audrey, surpresa. Só porque não estou em Baklund não significa que não posso matar o embaixador Bakirlan, disse Alger com um sorriso sem dar detalhes. Derek, que estava ao seu lado, nunca teve chance de participar da conversa. Klein assentiu, pensativo, concordando. Ok. Ele imediatamente voltou a olhar para o diário de Roselle em suas mãos. Lord of Mysteries, capítulo 237, sequência 2, 29 de outubro. O líder da Ordem Secreta, Haratu, me visitou novamente. Ele não mencionou nada específico e apenas conversou casualmente comigo. Não fui capaz de descobrir suas verdadeiras intenções. Parece que ele só queria fortalecer a comunicação entre nós e fazer com que nos conhecêssemos melhor. Eu já conheci os dois Beyonders de alta sequência da igreja, mas senti que Zaratu era muito mais poderoso e misterioso do que eles. Então perguntei a ele sem muita esperança qual era seu número de sequência e, no final, ele me respondeu. Ele me disse que era sequência 2, invocador de milagres. Sequência 2? Na categorização da igreja, essa é a posição de um anjo, próxima à de uma divindade. Ele realmente é mais poderoso que o alquimista e sábio arcano que eu conheci antes, mas minha intuição me diz que Zaratu não está dizendo toda a verdade. Sequência 2 pode ser apenas sua posição anterior, ou que ele está prestes a avançar. Invocador de milagres. Um mestre em criar milagres? O nome desta poção faz a imaginação correr solta. Esta é a sequência 2 correspondente de vidente, um invocador de milagres que controla o destino. Tentei perguntar a Zaratu se a palavra milagre se refere ao milagre do destino. Será que o caminho vidente é aquele que compreende e domina lentamente o destino para controlá-lo? Zaratu ignorou a primeira pergunta. Ele me disse que o destino é apenas uma das partes do caminho vidente, e esse nem é o foco principal. O caminho que realmente representa o destino é monstro. Ele deu alguns exemplos que eram todos nomes de poções da sequência monstro. Sequência 7 sortudo, sequência 5 vencedor, sequência 2 adivinho e sequência 1 serpente de mercúrio, também conhecida como a serpente do destino. Esta era a primeira sequência 1 que eu conheci. De acordo com o que sei, o caminho monstro deve ser controlado pela escola da vida do pensamento. Esta escola também parece possuir partes do caminho da sequência boticário. Eles propõem 3 divisões principais, o mundo da racionalidade absoluta, o mundo do espírito e o mundo material. É bem da hora. Zaratu me disse que a escola da vida do pensamento é especializada em astromancia, buscando usar remédios, música, luz, vinho e fragrâncias, para eliminar caminhos com leituras de estrelas e destino desfavoráveis.
Eles acreditam que desastres e doenças são causados pela perda de equilíbrio entre o homem e a natureza, bem como o equilíbrio entre o homem e sua própria mente. Ele acrescentou significativamente que a escola da vida do pensamento adora a lua. Por que adorar a lua e não dar um passo adiante, a deusa da noite eterna? Esta parte do diário ocupava 2 páginas e foi claramente copiado dos 2 lados no original. Isso é bastante informação, Klein suspirou sinceramente em silêncio. Essa também foi a primeira vez que ele aprendeu o nome de uma poção de sequência 1. Serpente de Mercúrio e Serpente do Destino realmente faziam com que qualquer um se sentisse ansioso. Da mesma forma, é a primeira vez que aprendo sobre uma sequência 2. Agora sei a sequência 2 correspondente de vidente. O nome invocador de milagres parece muito bom. Contém um significado profundo e não soa modesto. Claro, comparado a adivinho, parece um pouco inferior. Destino é apenas parte do caminho vidente, nem mesmo é seu foco principal. Eu tenho que lembrar disso. Devo refletir constantemente sobre mim mesmo e não acabar voltando em direção ao destino. Isso pode resultar no fracasso de minha atuação. As palavras de Zaratul não parecem contraditórias. O caminho monstro é o verdadeiro caminho do destino. Então, adivinho é sequência 2. Se esse for o caso, então eu já encontrei um sequência 2 no passado. Embora não tenha desviado os olhos do papel, Klein estava considerando seriamente seu próprio caminho de sequência. Devido à sua experiência em digerir as 2 poções, vidente e palhaço, e porque ele podia espiar e venerar o destino, ele conseguiu ser um pouco cauteloso em relação ao destino. No entanto, ele ainda estaria impotente em relação ao desenvolvimento do destino. Ele estava lentamente igualando a essência de seu caminho Beyonder ao destino. Se não fosse por esse diário, era muito provável que ele tivesse usado isso como premissa para compreender e atuar nas sequências subsequentes. Quanto a Zaratul mentir ou não, o que Klein tinha certeza era que o caminho monstro era definitivamente a sequência do destino, que era consistente com o que ele havia visto nas informações confidenciais dos falcões noturnos e com o nome da poção que ouviu anteriormente, adivinho. Agora que havia uma sequência do destino, é improvável que o caminho vidente seja uma repetição. Isso resultaria em algum grau de sobreposição e seria inconsistente com o modo como cada uma das sequências tinha características diferentes. Portanto, Klein estava inclinado a acreditar no que Zaratul havia dito. Ele estava inclinado a acreditar que o destino era apenas parte do caminho vidente, e nem mesmo seu foco principal. O valor dessas 2 páginas é inestimável para o presente eu. Alquimista e sábio arcano devem ser as sequências mais altas de sábio. Pelo tom de Roselle, definitivamente não pertencem às sequências 2 e 1. Ou seja, são a sequência 4 e a sequência 3. Por enquanto, é impossível determinar qual é a sequência 4 e qual é a sequência 3. Klein concluiu seus pensamentos, folheou o diário e continuou lendo. Quanto ao motivo pelo qual a Life Escola da Vida do Pensamento apenas adorava a lua e não acreditava na deusa da noite eterna, que simbolizava a lua carmesim, ele foi incapaz de refletir profundamente sobre isso devido à falta de informação. A 3ª página era a recontagem de Roselle de inventar um motor a vapor prático. Às vezes, ele tinha medo de sofrer punições e desmotivações, e outras vezes, medo de que os frutos de seu trabalho fossem roubados por figuras poderosas. Suas palavras mostravam seu medo de ser perseguido, e pensar que até o imperador Roselle, que se considerava o protagonista de uma era, teria um lado tão perturbado e preocupado. Os cantos da boca de Klein tremeram e ele folheou para a 4ª página do diário. 18 de abril. Matilda está grávida. É de se esperar, e posso até dizer exatamente em que sessão de amor ela concebeu, porque senti uma diminuição em minha característica Beyonder. Assim que a concepção for bem-sucedida, minha própria característica Beyonder formará uma conexão misteriosa e parte dela será transferida para meu filho. Depois disso, perguntei preocupado ao arcebispo Fansti. Ele me disse que este é um fenômeno normal. Para a sequência 7 e abaixo, as características Beyonder não serão transmitidas para a próxima geração, mas não é absoluto. As sequências 6 e 5 passarão naturalmente uma parte, mas não afetará a força dos pais. Quanto à criança, nasceriam com certos poderes Beyonder, próximos aos da sequência 9. Mas, como resultado, seu caminho é basicamente fixo. Em sequências altas, a herança das características Beyonder é algo que se pode controlar. Pode-se optar por transmitir ou não, ou por transmitir apenas um pouco, um terço, metade ou tudo.
Em outras palavras, as crianças nascidas de Beyonders de alta sequência podem nascer como Beyonders. Quanto ao número de sequência, cabe aos pais decidir. Será que os descendentes das divindades também são assim? Depois de ler o diário, havia apenas duas frases na mente de Klein: lei da indestrutibilidade das características Beyonder e lei da conservação das características Beyonder. A lei governa a sobrevivência das criaturas Beyonder? Não é de admirar que alguns animais mágicos se reproduzam apenas antes de morrerem. Não é de admirar que haja um fenômeno de aumento de mortes e sede de sangue após o parto. O alvo seria de sua própria raça ou até seu parceiro. Isso serve para complementar suas características Beyonder. De acordo com essa lógica, se pensarmos isso desde o início, de onde vieram as primeiras características Beyonder? Produzidas a partir do nada? Do Criador que criou tudo? Já que a senhorita Justiça já havia avançado para a telepata, Klein controlou a vontade de assentir e continuou folheando as páginas. A quinta página era das críticas de Roselli sobre como ninguém podia apreciar sua música pop e pensava que ele estava fazendo barulho, enquanto, ao mesmo tempo, refletia sobre como as histórias inspiradoras eram uma busca comum de pessoas diferentes de mundos diferentes, e que a popularidade dos romances que ele plagiou do Conde de Monte Cristo permitiram que o jornal que ele fundou prosperasse. Imperador, há alguma coisa que você não fez? Com um sorriso, Klein virou para a sexta e última página. Em 10 de novembro, recebi o grande pirata Savigny Solomon em segredo no White Maple Palace. Solomon, espero que ele saqueie meus oponentes na nova rota marítima e ataque os navios de Feisak, Loen e Fenapotir, e prometi ajudá-lo a avançar para uma sequência alta. O caminho Beyonder Imperador das Trevas tem nomes tão estranhos quanto o caminho demonia: corrupção, confusão, caído, desordem. No entanto, para combinar com o Imperador das Trevas, eles adicionaram seus próprios sufixos: Barão da Corrupção, Mentor da Confusão, Conde dos Caídos e Príncipe da Abolição. Para que Savigny cumprisse o prometido, decidi conferir-lhe o título de Conde da Corte em segredo. Savigny tem um filho chamado Nast Solomon, e minha intuição me diz que no futuro ele dominará os 5 mares. Nast Solomon. O rei dos 5 mares, Nast? Nast, quem afirma ser um descendente do Império Salomão. E pensar que ele nasceu durante o período de Roselli. Klein ficou chocado. Desde que Roselli mencionou o termo Nova Rota Marítima, Klein determinou facilmente o ano correspondente. Foi em 1194 que a Nova Rota Marítima foi descoberta e o continente sul foi encontrado, e Roselli foi assassinado em 1198. O diário só poderia ter sido escrito entre esses 2 anos. Isso também significava que era de 151 a 155 anos atrás. Se Nast, o rei dos 5 mares, era Nast Salomão, que Roselli havia mencionado, ele tem quase 160 anos. Isso se deve a outros motivos ou será que Beyonders de alta sequência obtém uma extensão de sua vida? Klein pensou seriamente. Ele concluiu seus pensamentos e deixou o diário desaparecer de suas mãos. Ele então olhou para a Justiça e disse: Vocês estão livres para negociar ou se comunicar. O senhor louco não tem conhecimento geral para nos contar hoje. Audrey ficou um pouco decepcionada. Ela olhou para Sol e perguntou: Posso trocar informações relacionadas ao dragão com você? Ela lembrou claramente que o Sr. Sol chamava o caminho espectador de Caminho do Dragão e que ele disse que se originava da raça do dragão. Claro. Quero a fórmula da poção de sequência 8 para Bardo, respondeu Sol, que ficou em silêncio o tempo todo, hesitante. Ele queria usar isso como uma troca de informações sobre o mundo em que Justiça e Enforcado estavam vivendo, para que ele não se confundisse sempre com o que ouvia. No entanto, vendo que seu processo de digestão da poção estava quase completo, ele ainda fez do seu avanço sua principal prioridade. Lord of Mysteries, capítulo 238, Dragão da Imaginação. Audrey não ficou surpresa com o pedido de Sol. Como o método de atuação era conhecido na Cidade de Prata, o tempo decorrido sugeria que era provável que ele estivesse próximo do fim do período de digestão. Buscar a fórmula da poção subsequente era definitivamente uma de suas maiores prioridades. Como um bardo age? Cantar poesia todos os dias? Ao entrar em combate, desvie para o lado e use seu canto para trazer coragem e força aos companheiros? Ou talvez ele primeiro se abençoasse antes de avançar com o martelo ou espada. Imagino se isso trará uma melhora em sua habilidade de cantar. Se for possível,
então ele definitivamente seria um excelente cantor ou cantor de ópera, Audrey pensou com grande interesse. Ela propositalmente demorou para expressar sua posição, para impedir Sol de aumentar o preço novamente. Isso não era algo que ela aprendeu com seu tutor ou com as reuniões Beyonder em que participou. Era simplesmente uma técnica que ela havia desenvolvido depois de ter avançado para a telepata. Tentarei o meu melhor para encontrar a fórmula da poções de sequência 8 correspondente ao caminho de Bardo, mas não será hoje. Você está satisfeito com esta condição? Audrey pensou e disse antes de olhar para o assento de honra da mesa antiga. Podemos pedir ao Sr. Louco para testemunhar este acordo. Naquele momento, Klein riu e respondeu, Senhorita Justiça, talvez eu possa lhe fornecer a fórmula de suplicante da luz. Os olhos de Audrey brilharam e ela sentiu rapidamente. Tudo bem. Então, o que devo usar para trocar com você? Ainda não pensei nisso. Klein riu e disse, não se preocupe, no futuro talvez meus adoradores precisem de ajuda em certos assuntos. Seus pensamentos eram muito simples. Se ele permitisse que a senhorita Justiça obtivesse a fórmula de suplicante da luz em seus círculos Beyonder, o conhecimento que ele havia roubado do eterno sol ardente à custa de quase imolação seria inútil. No mínimo, seria usada no clube de tarô. Tudo bem, farei o meu melhor para ajudá-los. Audrey prometeu alegremente. Klein juntou as mãos e um pedaço de pergaminho marrom amarelado apareceu diante dele. No pergaminho estava a fórmula da poção suplicante da luz, incluindo ingredientes substitutos e seus nomes antigos. Além disso, todos foram traduzidos para Jotun. Ingredientes principais, um pedaço de pedra brilhante ou pó de alma deslumbrante, sangue de um ouriço espelhado ou coração de um titã de magma. Ingredientes suplementares, um girassol de borda dourada, 3 gotas de suco de acônito. Com um leve empurrão, a pele de cabra apareceu na frente de Sol. Embora ele pudesse orar ao Senhor Louco para se lembrar da fórmula mesmo que a esquecesse completamente, Derek ainda assim diligentemente a memorizou. Demorou um pouco até ele dizer, Senhorita Justiça, agora podemos conversar sobre os dragões. Senhor Louco, peço sua permissão para falar com o Senhor Sol sozinha. Audrey rapidamente levantou a mão. Ela acreditava que Sol colocaria o conteúdo no papel para ela ler, mas seria inconveniente para ela fazer perguntas. Ela teria que escrever suas perguntas e empurrá-las de volta para ele. Tal meio de comunicação era realmente muito incômodo. Falar com ele sozinho? Em tal conversa, você provavelmente não entenderia o que o Sol está dizendo. O mesmo para Sol, Klein assentiu enquanto sua voz permanecia plácida. Tudo bem. Nos círculos Beyonder, Hermes era uma língua que era preciso dominar. Hermes antigo era algo que se podia aprender e era relativamente popular. Jotun, dragonês e élfico eram relativamente menos populares, então poucas pessoas sabiam. No momento em que disse isso, Klein isolou o enforcado, impedindo-o de ver e ouvir. Alger tinha um certo interesse no conhecimento dos dragões, mas não compensava pagar o preço para ouvir, então ele ficou calado e esperou. Vendo que o Senhor Louco fez um gesto para eles começarem a falar, Sol permaneceu em silêncio por alguns segundos, organizou suas palavras e disse, os dragões são inimigos mortais do Rei Gigante. Todos eles parecem lagartos gigantes e seus corpos inteiros são cobertos de escamas de diferentes cores. Seus 4 membros são grossos e poderosos, e suas asas são largas o suficiente para levar seus corpos gigantes a voar. Eles são os governantes do céu. Eles têm uma infinidade de habilidades, alguns têm a capacidade de cuspir fogo, outros a capacidade de comandar raios, corrosão ou até mesmo criar gelo. Mas estes não são comuns entre os dragões. O dragão da mente tem o maior número de dragões com o rei dragão Anquivelta como seu representante. O caminho Beyonder que deriva do dragão da mente é espectador. Na Cidade de Prata, normalmente o chamamos de caminho do dragão. Com relação a negócios semelhantes, Derek havia se preparado inicialmente para regurgitar os textos históricos, mas ao descobrir que a senhorita Justiça e o senhor Enforcado não pareciam compartilhar o mesmo mundo, ele gradualmente percebeu o valor da história amplamente conhecida da Cidade de Prata. Então, dessa vez ele só falou sobre dragões e nada falou sobre gigantes, elfos, mutantes, fênix, vampiros, etc. O rei dos dragões Anquivelta. Isso se alinha com os registros da igreja. Audrey assentiu levemente, educadamente evitando interromper a narração de Sol.
Derek lembrou o conteúdo de seu livro e explicou. Naquela época, o dragão mais poderoso e aterrorizante era o Rei Dragão Ankevelta, também conhecido como o Dragão da Imaginação. Além disso, seu filho, Alzudud, também cobria o céu, vigiando as figuras famosas e poderosas do outro lado da terra e do mar. Seu nome era Dragão do Pesadelo. Em relação ao Dragão da Imaginação Ankevelta, havia uma lenda que tudo que ele imaginava se manifestaria. O reino que ele imaginou definitivamente desceria sobre o mundo material. O futuro que declara definitivamente se concretizará e se tornará realidade. Klein de repente franziu a testa. Se não fosse pelo fato de a justiça estar focada em ouvir Sol, ela definitivamente teria notado sua anormalidade, mesmo se ele estivesse coberto pela espessa neblina cinza. A descrição o fez pensar no artefato selado 008, um futuro declarado definitivamente que se concretizaria. Eles compartilham características semelhantes. Klein recostou-se na cadeira. Ele parecia relaxado, mas na verdade estava ainda mais focado. Dragão da Imaginação. Que legal! Essa é a marca de uma divindade. Os olhos de Audrey se iluminaram, cheios de emoção e antecipação quando ela ouviu o que ele disse. Derek parou por alguns segundos antes de continuar. Seu filho, Dragão do Pesadelo, Alzudud, é igualmente aterrorizante. Ele pode controlar os corações de todos os seres vivos e fazê-los agir de acordo com sua vontade. E essas criaturas vivas acharão difícil perceber, acreditando que suas ações foram de sua própria vontade. Também tornará pesadelos reais em realidade, fazendo com que muitos seres vivos participem deles sem saber. Isso lhes daria os fins mais cruéis e chocantes. Diz a lenda que ele adora especialmente travessuras, do tipo que permitirá que um príncipe beije uma princesa para acordá-la, mas a princesa já apodreceu. Isso fará as meninas comuns usarem sapatos de dança e dançarem na frente do príncipe, mas se verão incapazes de fazê-lo até suas mortes. Isso criará todos os tipos de coincidências e empurrará o destino de muitas criaturas vivas para a tragédia. Todos os tipos de coincidências. Isso soa ainda mais como o 008. Claro, eu não sei muito sobre o artefato selado. Klein resistiu ao desejo de acariciar o queixo enquanto se fazia parecer imutável. Que dragão perverso! No entanto, suas habilidades são muito interessantes, pensou Audrey, com um suspiro, mas meio animada. É este o futuro do caminho espectador? Não, eu tenho que chamá-lo de caminho do dragão. Não quero mudar para outra sequência. Audrey desejou poder se tornar imediatamente uma psiquiatra sequência 7 e continuar seu rápido avanço. Sol disse sinceramente, faz 2 ou 3 mil anos desde a história do dragão e do rei gigante. Tudo que sei vem de livros e lendas, portanto não há garantia de sua autenticidade. Pelo menos sua história permanece intacta. Audrey estava de bom humor, e então? O Criador despertou, e o dragão da imaginação, o dragão do pesadelo e outros dragões famosos caíram do céu, perdendo tudo, inclusive suas vidas. Isso resultou em falta de luz do sol por 49 dias, causando a erupção de inúmeros vulcões, além de marés que afogaram tudo. E depois que os dragões decaíram, eles só puderam se esconder em várias áreas perigosas. Mais tarde, o rei gigante também foi destruído pelo Criador, disse Derek em tom pesado. Isso é diferente da história que eu conheço. Não foi o Senhor das Tempestades, o eterno Sol ardente e o Deus do conhecimento e da sabedoria que levou a humanidade a derrotar os dragões, gigantes e matar seus reis? Audrey se sentiu confusa, como se o tempo e a história estivessem de algum modo errados. Klein também ficou intrigado com isso e sentiu que a verdadeira história estava cheia de mistérios, especialmente a segunda época, um tempo mais antigo que a história. A maioria das lendas registradas nos textos antigos da igreja deve ser falsas, mas a história da Cidade de Prata não pode ser completamente acreditada. Como seria a história real? Ele se acalmou, sorriu e perguntou, a troca acabou? Isso é tudo que sei, respondeu Derek, envergonhado. Ele sentiu que as informações que havia fornecido não correspondiam ao valor da fórmula da poção suplicante da luz. Audrey respirou fundo, enquanto os cantos de sua boca se curvavam para cima. Estou muito satisfeita. Eu sei minha direção futura, ela acrescentou alegremente para si mesma. Depois de mais algumas trocas, Klein anunciou o fim do clube de tarô desta semana. Depois de enviar Senhorita Justiça e os outros de volta, ele não se demorou mais e rapidamente voltou para o quarto para reduzir o risco de ser descoberto por outros.
Burgo Imperatriz, na opulenta vila do Conde Hall. Audrey andava de um lado para o outro, planejando recompensar Suzy com alguns petiscos para cães. Então, ela ouviu uma batida na porta. Pelo som de seus passos e da maneira de andar, ela percebeu que era sua criada pessoal, Anne. Entre. Audrey olhou para o espelho, alisou os cabelos e endireitou as costas. Anne entrou com um pedaço de papel e sorriu. Senhorita, um telegrama do Continente Sul chegou para você. Continente Sul? Alfred? Audrey de repente pensou em seu irmão mais velho, pegou o papel alegremente e o examinou atentamente. Era de fato de seu segundo irmão mais velho, Alfred Hall. Ele havia enviado um telegrama da costa leste do Império Balon, que dizia: encontrei a salamandra arco-íris que você queria. No total 2. Aguarde a entrega. Mas, eu não preciso mais dela. Audrey congelou, piscou e virou a cabeça bruscamente para Suzy. O grande Golden Retriever balançou o rabo com uma expressão pasma. Sim, Audrey tem 2 irmãos. Caminho Bardo. Bardo. 9. Suplicante da Luz. 8. Sumo Sacerdote Solar. 7. Notário. 6. Sacerdote da Luz. 5. Sem Sombra. 4. Lord of Mysteries, capítulo 239. Cada um tendo sua própria reunião. Bem, eu não preciso mais, mas posso dar para Suzy, ou posso trocá-lo por outros ingredientes Beyonder. A poção de Suzy ainda está com falta de líquido espinhal de coelho Farsman. Algumas coisas são mais fáceis de deixar para Suzy. É muito mais conveniente para ela do que para mim. Todo detetive famoso precisa de um bom assistente. Uhul! Audrey rapidamente se decidiu. Para ela, isso não era mais algo com que particularmente se importava. Quando colocou o telegrama de lado, seu prazer diminuiu e as preocupações com a realidade começaram a emergir. Eu ainda devo informações ao Sr. Louco sobre a ordem secreta, a missão de assassinar o embaixador em Tis e um pedido de seu adorador. Finalmente pude experimentar a sensação de estar cheia de dívidas. Audrey, não podemos demorar mais. Vamos começar. A garota cerrou os punhos em silêncio. Ela queria encontrar papel e caneta e escrever uma carta ao Visconde Glen para que ele pudesse combinar um encontro com Shio e Forz o mais rápido possível. Ela precisava delegar a missão. Ela pegou uma caneta tinteiro, mergulhou-a na tinta e, de repente, Audrey ficou com seu pulso no ar, sem escrever. Ela havia acabado de pensar em um problema crucial. Ela sabia muito pouco sobre o embaixador de Intis, Bakerlan. Nesses casos, era fácil avaliar mal a dificuldade de uma missão, seja porque ninguém estava disposto a aceitá-la ou porque a missão havia sido confiada a uma pessoa inadequada, condenando a missão ao fracasso logo de início. O custo crescente resultante não era sua principal preocupação. Em vez disso, ela acreditava que o louco a recompensaria melhor e a ajudaria ainda mais. Depois de refletir por um momento, Audrey virou a cabeça para sua serva, Anne, e disse: diga à Condessa Jaria que aceito seu convite e irei pontualmente ao baile amanhã à noite. Jaria era esposa do Conde Wolf e havia convidado embaixadores de todos os países para seu baile em Loen, incluindo Bakerlan Jean Madame. Audrey tinha planejado recusar o convite com a desculpa de estar doente, mas agora ela estava interessada em ir. Depois de observar o embaixador Bakerlan e reunir informações suficientes, ela se encontraria com Shio e Force. Audrey de repente sentiu a emoção de participar de um grande evento com o qual sempre sonhou. Primeira mansão no arquipélago de Horsted, cidade da generosidade, Bayon. De volta ao mundo real, Alger Wilson vestiu um traje considerado vistoso na República em Tis e passou pela porta dos fundos do hotel para o beco e fez vários desvios. Ele parou na frente de uma casa sem jardim ou gramado e colocou uma máscara branca familiar. A seguir, bateu a porta com 3 batidas fortes e 2 leves, separando-as respectivamente com 2 pausas longas e 2 curtas. Após cerca de 10 segundos, a porta se abriu com um rangido. Um homem usando uma bandana de pirata colocou a cabeça para fora e olhou em volta rapidamente. Entre, o homem disse enquanto abria caminho para Alger passar. Sem dizer uma palavra, Alger entrou silenciosamente na sala. Crack! A porta se fechou com força. Na rua Minsk número 15, Klein abriu as cortinas e sentou-se à sua escrivaninha. A informação sobre a ordem secreta que foi dada a ele pelo enforcado fez perceber que seu alvo poderia ter certas conexões com a República em Tis. Ao mesmo tempo, ele se lembrou das palavras que o enforcado havia usado para descrever a família Antigonus, estranha e aterrorizante.
O Beyonder que se esgueirou em meu quarto ontem à noite para ler as informações e me deixar um aviso foi realmente estranho. O caminho de sequência que a família Antigonus tem em seu controle é o caminho vidente que a Ordem Secreta possui. Os dois podem ser equivalentes. Ou seja, pode-se especular que o Beyonder da noite passada era um membro da Ordem Secreta que trabalha meio período como espião da República em Tis? Ou poderia a pessoa não ser um membro da Ordem Secreta, mas alguém que usou a conexão entre a República em Tis e a Ordem Secreta para obter as fórmulas e poções correspondentes? Klein começou a assumir ousadamente essas ideias, enquanto tentava verificar com muito cuidado. Isso pode explicar por que minha capacidade de premonição de palhaço não foi acionada quando o estranho verme invadiu meu quarto. Este é o efeito de supressão de um Beyonder de uma sequência superior que compartilha o mesmo caminho que eu. Claro, também é possível que o verme preto não representasse uma ameaça real a mim. Da mesma forma, pode ser explicado por que o verme se infiltrou em meu quarto na mesma noite em que escrevi a informação sobre Yanurai. Além disso, foi direto para a escrivaninha. A outra pessoa possui habilidades de vidente, fazendo com que as coisas pareçam razoavelmente lógicas. Depois de verificar repetidamente suas especulações, Klein sentiu que seu palpite muito provavelmente estava próximo da verdade. Se a pessoa em questão é um Beyonder de sequência relativamente mais alta do caminho vidente, que sequência seria? E qual seria o nome da poção? Para ter o verme sob seu controle, poderia ser outro componente de um circo, o domador de bestas? Klein balançou a cabeça enquanto se sentia entretido. Talvez eu consiga obter minha próxima fórmula de poção com ele. É este o verdadeiro significado da revelação que recebi de minha divinação anterior? Baklund é realmente a terra da esperança. Klein murmurou algumas palavras para si mesmo e começou a pensar no que fazer a seguir. Ele havia confiado a tarefa de assassinar o embaixador de Intis, Bakirlan, para pôr fim a todos os perigos latentes. Ele tinha que evitar suspeitas, mas não tinha a capacidade necessária para fazer isso. Depois que o paradeiro de Yanurai foi revelado a ambos os lados, ele estava confiante de que o embaixador Bakirlan não teria tempo para se vingar dele em um futuro tão próximo, logo, não lhe daria mais problemas. Encontrar o item extremamente importante que ele mencionou era obviamente o que o preocupava. Em outras palavras, antes que esse item seja encontrado, estarei seguro. Não vou precisar me apressar para contratar poderosos guarda-costas Beyonder. Mesmo que haja alguma vingança posterior, é improvável que o embaixador contrate um Beyonder de sequência alta para lidar comigo. Não é econômico nem necessário, afinal, Baklund não é sua terra natal. A maior possibilidade é que ele ainda consiga mandar o Beyonder que controlou o verme preto e fez com que ele se infiltrasse em meu quarto na noite passada. Ele seria pelo menos de sequência 7, talvez até sequência 6 ou 5. Ele tem a força necessária e está familiarizado com a situação. Quando chegar a hora, só preciso contratar um guarda-costas de acordo com esse padrão. Espero que antes disso o embaixador nunca seja capaz de emitir tal ordem. Klein olhou pela janela para a névoa que finalmente se dissipou, parecendo atordoado. Ele decidiu continuar com seu plano de ir para o bar Coração Valente esta noite. Em primeiro lugar, deveria entrar em contato com outros Beyonders através de Caspars para escolher um guarda-costas adequado. Em segundo lugar, ele poderia encontrar uma oportunidade de vender a característica Beyonder de Mersalt, reunir alguns fundos e ver se alguém estava vendendo algum item místico poderoso para aumentar sua força. Este era um plano que nunca ficaria ultrapassado. Depois de confirmar seu plano, Klein fingiu ler o jornal sem pressa. Ele esperou até que o céu escurecesse antes de se levantar lentamente e preparar uma sopa de rabada com tomate. Depois de comer e beber o quanto quisesse, ele fechou as cortinas do quarto como de costume e decidiu não abri-las mais esta noite. Então, convocando e respondendo a si mesmo, ele se transformou em um corpo espiritual, trazendo de volta o apito de cobre de Azik, a característica Beyonder de Mersalt, os charmes feitos por ele mesmo, todos os tipos de materiais e as cartas de tarô para o mundo real, deixando para trás apenas alguns itens, como o contrato ensanguentado. Depois de fazer tudo isso e equipar os itens correspondentes, a força de Klein estava no auge novamente, e ele era mais uma vez um quase especialista em misticismo. Ele ajeitou a gola, pegou o chapéu e a bengala e saiu da rua Minsk número 15, Rua Portão de Ferro, dentro do bar Coração Valente. Em troca de um copo de cerveja, Klein encontrou Caspars em uma sala de jogos, jogando pôquer enquanto apostava em um boxeador do lado de fora. Ele estava tendo uma vida bastante agradável.
O ambiente familiar lembrou a Klein da última vez em que encontrou Marik jogando pôquer com mais de 10 cadáveres vivos. De repente ele ficou feliz por não ter trazido o apito de cobre de Azik consigo. Se eu carregasse o apito de cobre que o Sr. Azik me deu, acho que uma dúzia ou mais dos zumbis de Marik se amotinariam no local e viriam me entreter calorosamente. Só imagino que tipo de expressão ele faria. Klein parou junto à porta, acenando para Kaspar Kalinin, indicando suas intenções. Kaspar escondeu suas cartas e xingou. Ele se levantou, foi até a porta e disse em voz baixa: "Vou levá-lo a um lugar onde as pessoas, embora não sejam tão boas quanto Marik, são bem fortes. Quanto a se você pode ou não fazer um acordo, não tem nada a ver comigo. No entanto, tenho que avisá-lo com antecedência, melhor não irritá-los, ou não será capaz de ver o sol amanhã." Claro, não é fácil ver o sol em Baklun depois de setembro de qualquer forma. Preciso te pagar? Klein perguntou sinceramente. Kaspar acenou com a cabeça, satisfeito. 2 libras. Posso comprar um revólver em uma loja de armas com essa quantia. Embora eles estabeleçam o preço em mais de 3 libras, basicamente pode ser pechinchado por cerca de 2 libras. Klein deu a Kaspar 2 notas de 1 libra, resmungando. Kaspar virou a cabeça para os outros jogadores para informá-los que estava saindo. Mancando, ele conduziu Klein em direção à cozinha do bar e, de lá, entrou no beco dos fundos e contornou uma casa às escuras. Ele pegou uma máscara de ferro que cobria apenas metade do rosto, entregou-a a Klein e riu. "Finja que você comprou isso por 2 libras. Posso comprar muito mais com 2 libras. Klein colocou a máscara de ferro e bagunçou seu cabelo. Vendo que estava pronto, Kaspar bateu na porta ritmicamente. 7 ou 8 segundos depois, uma pequena placa de madeira na porta foi repentinamente aberta, revelando um par de olhos castanhos através dela. Depois de um longo momento de análise, Klein finalmente viu a porta se abrir, revelando um homem usando uma máscara de ferro, que entregou a Klein um manto com capuz. Ele disse a Kaspar com uma voz rouca: "Da próxima vez, lembre-se de me avisar com antecedência. Caso contrário, HMPH." Ele fechou a porta, se virou e conduziu Klein pela sala de estar escura até a sala de atividades no primeiro andar. Havia uma vela acesa na mesa de centro e a sala era mal iluminada. Havia cerca de 10 pessoas sentadas nos sofás e cadeiras ao redor da mesa de café. Todos estavam usando mantos com capuz e máscaras de ferro. Depois de colocar o longo manto, Klein silenciosamente encontrou uma cadeira em um canto e se sentou. Ele ouviu um homem de rosto gordo reclamar: "Recentemente, houve um grupo de feras nos esgotos que roeu várias das ervas que plantei. Elas são muito espertas e nem tocaram nas plantas venenosas. Preciso de alguém para me ajudar a dar um fim nelas. Sabem, esta não é minha especialidade. Eu só sou bom em preparar remédios e tratar doenças." Lord of Mysteries, capítulo 240. Tentando a sua sorte? Bom em preparar remédios, tratar doenças e cultivar algumas ervas medicinais nos esgotos. Ele é um boticário? Será que ele é um membro da Escola da Vida do Pensamento ou um crente da Mãe Terra? Claro, é mais provável que ele não seja afiliado a nenhuma instituição. Klein ouviu com atenção, mas não falou descuidadamente. No reino Loen, a Igreja do Senhor das Tempestades rejeitava o eterno Sol ardente e o Deus do conhecimento e sabedoria, enquanto que a Igreja da Deusa da Noite Eterna e a Igreja do Deus da Guerra e Combate eram irreconciliáveis. Em decorrência disso, entre as religiões estrangeiras, somente a Igreja da Mãe Terra obteve o direito de pregar, mas sob a supressão tácita das 3 igrejas. Eles tinham apenas algumas igrejas com muito poucos crentes, a tal ponto que nem precisaram formar uma equipe de Beyonders. E mesmo que o fizessem, não seriam reconhecidos pelo governo e não poderiam cooperar com o departamento de polícia. Eles seriam considerados vigilantes. De acordo com as informações confidenciais dos Falcões Noturnos, a Igreja da Mãe Terra tinha 2 sequências de caminhos em seu controle, jardineiro e boticário. No entanto, o último estava aparentemente incompleto. O suspeito boticário não estava usando o capuz, revelando uma máscara preta em seu rosto, mas ela só cobria a parte acima da ponte de seu nariz, destacando a gordura em suas bochechas. Eu repito, eu preciso de alguém para cuidar da besta recém-aparecida nos esgotos. Só preciso que cuide da área ao redor da ponte Baklund. O pagamento será com 4 frascos do meu precioso remédio. 2 deles podem efetivamente parar o sangramento e estimular a cicatrização de feridas. Acredite em mim. Isso é melhor do que ir à clínica para fazer uma operação de sutura.
e é eficaz por até 6 meses, afirmou o homem suspeito de ser um boticário, com suas necessidades e condições correspondentes. De repente, ele soltou uma risada suave e continuou a descrever o caso. As outras 2 garrafas podem durar 1 mês e meio, podendo permitir que um homem encontre novamente seus desejos como se fosse um jovem de 17 ou 18 anos de idade e se torne um beyonder na cama. Sabe o que quero dizer? Mesmo que ultrapasse o prazo de validade, ainda pode produzir efeitos, mas também se espalhará por todo o corpo. O usuário se tornará normalmente violento e sua força, velocidade e agilidade aumentarão muito, mas após meia hora ficará exausto. Por que ele se parece com aqueles velhos médicos militares que colocam seus pequenos anúncios em todos os lugares? E promovendo descaradamente os efeitos de seus medicamentos vencidos, Klein não pôde deixar de zombar. Vendo a sala silenciosa depois de dizer sua parte, o suspeito boticário só conseguiu cerrar os dentes e dizer: "Vou adicionar 30 libras em cima dos meus 4 preciosos frascos de remédio." Finalmente, um homem sentado em algum lugar na periferia dos sofás falou depois de examinar a área: "Aceito esta comissão. Você deve pagar um adiantamento com 2 frascos de remédio, um de cada tipo. O senhor Olho da Sabedoria será testemunha." "Sem problema", disse um ancião sentado em um sofá com um aceno de cabeça. As rugas em suas bochechas eram profundas, sua pele um pouco enrugada e sua voz tinha uma característica antiga, então Klein o julgou ser um senhor idoso. "Ok." O suspeito boticário deu um suspiro de alívio. Após a conclusão desta transação, o encontro pareceu ficar mais animado. Logo, uma mulher com o rosto completamente coberto por um capuz disse: "Estou vendendo 2 armas." "Armas?" Klein ajustou sua postura e se concentrou. Como ele estava temporariamente impossibilitado de avançar, só poderia aumentar sua força usando itens externos. Uma delas é uma espada de aço com inscrições. Foi forjada pela Igreja do Eterno Sol Ardente. Vem com efeitos purificadores e de proteção contra o mal. É a nêmesis dos fantasmas de água, aparições, zumbis e outras criaturas mortas-vivas. Ainda pode ser usada por mais 3 anos. Claro, seu fio é suficiente para matar. A voz da mulher flutuou em volume, uma clara tentativa de esconder suas características. 500 libras ou a poção da sequência 8, bárbaro, e ela é sua. Que caro! Não há motivo para eu adquiri-la. Se eu encontrasse um morto-vivo com o qual não sou capaz de lidar, assoprar o apito seria a melhor solução. Mesmo sem o senhor Azik, o mensageiro sozinho deve ser capaz de intimidar muitas criaturas mortas-vivas. Klein balançou a cabeça e ouviu a mulher apresentar a segunda arma. Cutelo de carne, com uma estrutura mecânica requintada. Pode ser transformado, tornando-o fácil de transportar. Esta é uma arma de combate, feita por um artesão notável, raramente visto, e custa 25 libras. Com certeza há uma grande diferença de preço entre as armas com efeitos Beyonder e aquelas sem. Klein observou de lado até que a espada de aço foi comprada por um cavalheiro taciturno em outro canto, e o cutelo passou a fazer parte da coleção do Senhor Olho da Sabedoria. Houve sucessos e fracassos nos poucos negócios que se seguiram. A única coisa que tentou Klein foi um acessório da fortuna, um item Beyonder que poderia fazer a sorte de uma pessoa aumentar por 3 meses. No entanto, esse não era seu objetivo principal, e o preço não era tão bom. Vendo que a atmosfera havia ficado silenciosa mais uma vez, ele exalou lentamente e disse em uma voz reprimida: "Eu tenho algo para vender." Depois de atrair a atenção de todos, ele tirou uma cigarreira de ferro do bolso e empurrou para fora a característica Beyonder carmesim que lembrava geleia. Sem precisar organizar suas palavras, ele apresentou a característica com algo que já havia preparado com antecedência. "Isso é algo que eu obtive de um cadáver. Não sei ao certo para que serve, mas me parece muito mágico. Talvez alguns de vocês saibam o que é isso?" Klein deliberadamente não mencionou que essa era uma característica Beyonder, nem que a geleia carmesim em sua mão poderia substituir o ingrediente principal da poção de caçador. Isso envolvia a lei da indestrutibilidade das características Beyonder, e ele não queria beneficiar os membros desta reunião Beyonder com esse conhecimento. Além disso, Klein pretendia sondar para ver se alguém ali conhecia a lei da indestrutibilidade das características Beyonder. Tal pessoa definitivamente seria mais forte do que o resto, ou talvez alguém com uma origem poderosa, sendo adequada como guarda-costa. Ao mesmo tempo, ele continuou a se disfarçar como uma pessoa comum que não sabia muito sobre a comunidade Beyonder.
Embora os membros da reunião não pudessem ver sua aparência através da máscara de ferro, Kaspar Kalinin sabia como ele era, e algumas pessoas na sala provavelmente conheciam Kaspar. Ser cuidadoso e prudente foram as duas coisas que Klein enfatizou para si mesmo antes de sair de casa hoje. Olhares examinaram o objeto carmesim em sua mão, mas Klein não era um espectador e não sabia o que eles significavam. Mesmo depois de mais de 10 segundos, ninguém falou. A sala estava silenciosa como um cemitério. Nesse momento, o velho senhor sentado no sofá, o senhor Olho da Sabedoria, tossiu e disse: tenho uma ideia aproximada do que é e o que faz, mas o conhecimento precisa ser trocado por algo de valor equivalente. Pagarei 400 libras. Acredite, é um preço perfeitamente justo. Claro, você tem o direito de recusar. Os ingredientes principais das poções da sequência 9 custam cerca de 150 a 200 libras. 2 são necessários e eles somam cerca de 400 libras. A oferta é bastante razoável. Este velho senhor com o codinome Olho da Sabedoria parece reconhecer que isso pertence à sequência Caçador. Ele não precisou de divinação e foi capaz de reconhecê-lo imediatamente. Será que a sequência 7 do Caminho Sábio, Avaliador? Klein pensou por um momento e respondeu: de acordo. No entanto, senhor, você não precisa se apressar para pagar. Ainda tenho outro pedido. Que pedido? Olho da Sabedoria perguntou com uma voz velha. Klein pensou antes de dizer: o problema é que ofendi uma certa pessoa. De acordo com seu círculo, ele deveria ser sequência 6, ou talvez 5. Desejo contratar um guarda-costas. Sequência 6, talvez 5? Por que você simplesmente não morre em silêncio? Se fossemos desse nível, por que estaríamos participando de uma reunião tão pequena? O suspeito aboticário deixou escapar com um pouco de desprezo em seu espanto. Embora os outros membros do grupo não tenham dito nada, ao que parece, ninguém planejava aceitar o pedido. Seus pensamentos eram semelhantes aos do suspeito aboticário. Olho da Sabedoria riu e disse: talvez você não conheça nosso círculo bem o suficiente. As pessoas de sequência 6 ou 5 são muito poderosas e aterrorizantes. Sim, tem havido muitos casos de vários Beyonders de sequência 8 e sequência 9 matando alguém forte assim, mas esses são eventos que ainda são bastante difíceis de replicar. Acho que ninguém aqui está disposto a correr um risco tão grande para protegê-lo. Se você tiver certeza de que a outra pessoa é apenas de sequência 6 e não tem nenhum item místico, pode haver alguém que queira aceitar o desafio que esta missão envolve. Bom, não tenho certeza, Klein deu de ombros e continuou, então terei que tentar salvar a mim mesmo. O que posso conseguir por 400 libras? O item místico que você estava falando? Acredite em mim, um item místico no valor de 400 libras certamente não será capaz de lidar com o seu inimigo, e vai até lhe trazer mais perigo. Eu sugiro que você se desculpe com ele. Peça desculpas sinceramente, talvez 400 libras sejam suficientes para comprar sua compreensão, disse o Olho da Sabedoria com sinceridade. Francamente, já pensei nisso, mas não acho que eles vão aceitar. Klein estava prestes a responder quando o homem que havia aceitado a tarefa de limpar a fera do esgoto de repente riu. Talvez você possa tentar a sorte. Eu tenho um item místico aqui que posso vender por 400 libras. Ele pode permitir que você ouça a voz de um grandioso ser. Se você tiver sorte e conseguir decifrar alguma informação útil, ficará muito poderoso e não será mais difícil de se proteger. Bem, se você não tiver sorte e acabar decifrando uma maldição, ou não conseguir decifrá-la, você se machucará ou até mesmo acabará morto. Quer arriscar? Antes que ele pudesse terminar sua frase, Olho da Sabedoria rosnou. Cobra Negra, não mencione esse seu item nefasto. Cobra Negra riu e disse: não estou mentindo, também não estou violando as regras aqui. Contei a ele sobre as vantagens e desvantagens e deixei que ele fizesse sua própria escolha. A probabilidade de obter informações úteis é de aproximadamente 10%. Quer arriscar? A roleta russa do mundo Beyonder. Ouvir a voz de um grandioso ser. É este o ouvinte da Ordem Aurora? Um item deixado para trás depois que um ouvinte perdeu o controle? Klein olhou para a Cobra Negra, que ele suspeitava ser um membro da Ordem Aurora, e fez muitas conexões. Talvez eu possa apostar nisso? Não posso chamar de aposta. Por que vou trazer este item para o mundo acima do nevoeiro cinzento antes de usá-lo?
já posso levar objetos reais para lá. Dessa forma, posso evitar a maior parte do perigo. No entanto, este é apenas um item deixado para trás por um Beyonder de sequência 8. O benefício correspondente pode não ser tão bom. 400 libras não é barato. Enquanto seus pensamentos passavam por sua mente, Klein acenou com a cabeça solenemente e disse, combinado.